queridos, estamos de volta aqui com a Ad Podcast. Já faz um tempo, né? A gente passou por um período de férias, porque o Heron, né? O Heron, o Heron ele viaja, cara, tira É mesmo. férias, foi pra Curitiba, meu Deus, né, cara? Daí ele fica Figura aqui principal. desamparado, né? Mas agora o Heron tá de volta, a gente voltou com os nossos episódios e hoje a gente tem uma aventura aqui pela frente, né? Muitas coisas que vão acontecer, que você vai ouvir, que com certeza vai abençoar a sua vida. Eu, para você que não me conhece, sou Adivaldo Ferraz, pastor aqui da Sabaote Floripa, em Florianópolis, e esse é o nosso podcast, e sempre trazendo pessoas que podem nos inspirar, trazer informações, histórias de vida e que Deus nos aproxima muitas vezes, né? Como foi o caso do nosso convidado de hoje, pastor Leonardo Seixas. O pastor Leonardo, ele é por um amigo em comum nosso, pastor Ricardo Vasconcelos, agora um amigo nosso. A gente teve a honra o prazer, né, de ouvi-lo ministrando ontem à noite aqui em Florianópolis e foi uma bênção. O pastor Leonardo, pastor Léo, pode ser? O pastor Léo é de Brasília, pastor na Igreja Batista, Ministério da Graça, mas o pastor Léo também, ele é policial federal. Então imagina a conversa para que caminho ela vai hoje, né? Mas eu vou pedir para o pastor Léo ele se apresentar, falar um pouco melhor dele, da sua família. Boa noite, né? Porque nós estamos à noite aqui, não sei o horário que você está assistindo, mas boa noite, pastor Léo. Boa noite, Uma bênção pastor. ter você aqui, viu? A alegria minha, que prazer a gente estar Legal. aqui, conhecer essa igreja maravilhosa, conhecer Amém. você e sua família, para mim é um prazer Legal. enorme, né? Amém. Então, é uma alegria mesmo estar aqui e conhecer a família da fé, né? Amém. Mas fala um pouco de você, homem. É isso mesmo? Essa tua ficha tá É, isso boa, tá mesmo, isso certa? mesmo, isso mesmo. Eu sou pastor da Igreja Batista Ministério da Graça, né? Há muitos anos. Eu nasci no lar evangélico e fui criado na igreja, praticamente, né? Quando em 2000 aliás, em 1991, a gente teve uma experiência muito profunda com Deus. Eu vim de uma igreja tradicional e a gente teve uma experiência de renovação espiritual muito forte na nossa igreja. E a gente migrou de uma igreja bem tradicional para uma igreja muito renovada. Tá. E foi lá que a gente fez essas conexões. Pastor Ricardo, Pastor Maria, que são os meus pastores, né? 91. 1991. Faz tempo, hein? Faz tempo, faz tempo. É. Eu sou crente velho, né? Que a gente Meu chama, né? Deus, né? Aham. E aí, durante todo esse período na igreja, a gente se procurou assim, estar envolvido de uma maneira bem direta, né? Então, era daquele cara que era assim, voluntário para vigília, voluntário para o louvor, que era a minha área, ministério de adolescentes, jovens. Então, sempre tive muito envolvido. Quando eu terminei o meu segundo grau, né, o ensino médio na época, eu fiquei numa crise. Por quê? Eu tinha aquela expectativa de faculdade, de fazer uma faculdade específica que estava no meu coração, mas a gente vinha de movimentos espirituais, de encontros, acampamentos que vinham e que mexiam muito com o nosso chamado ministerial. Eu sempre tive uma consciência muito grande que assim, o meu chamado específico não era até aquele momento um chamado integral. Eu sei que Tá. muitos pastores, muitos líderes têm esse chamado Sim. integral para trabalhar integralmente Uhum. na obra. E eu acho isso maravilhoso. Sim. Mas no meu caso específico, eu nunca senti especificamente um chamado específico para um ministério integral. Tá. Então, eu sempre procurei fazer esse alinhamento. E quando eu terminei ali aquela parte do segundo grau, eu fui no acampamento. Eu já estava já engatado Tá. para poder entrar numa faculdade, mas eu tive uma experiência muito profunda com Deus Que nesse legal. encontro. E aí eu adiei o sonho da faculdade para poder fazer o seminário. Tá. Então, eu peguei e entrei de cabeça no seminário. Na época, eu tinha 18 anos, né? Tá. Entrei de cabeça no seminário e O seminário é onde? lá Lá em em Brasília, na nossa Brasília. igreja, Tá. a nossa igreja era uma referência em Brasília Tá. muito grande. O nosso pastor, o pastor Jair Guerra, Tá. era uma referência não só no Distrito Federal, como também assim em nível nacional. Era um Tá. cara muito Sim. relevante. E ele formou um seminário na igreja. E ao mesmo tempo que eu comecei o seminário, eu também tinha no meu coração de fazer uma prova, de começar a trabalhar. E eu tive assim a bênção muito grande de poder entrar num concurso público na época.
E era um concurso que era na área de auditoria e fiscalização Tá, de programas do governo, que hoje a gente chama de CGU, né? A Controladoria Geral da União. tá. E eu entrei muito novo, muito novo. Eu tinha 18 anos, garoto, né? E eu fiquei durante esse tempo ali. Então, eu fiz o meu seminário, já trabalhando, né? Lá na CGU. Concluí o seminário e aí do seminário eu fui fazer uma faculdade. Então, fui fazer a faculdade de administração. E durante esse tempo em que eu fiz faculdade de administração, eu estava ali trabalhando nessa área de auditoria e fiscalização. Mas eu nunca fui muito, pastor, de um serviço Hum, muito burocrático. Nunca foi a minha área. Eu não gosto de entendi. serviço muito burocrático, papel. Tá. E eu estava assim de saco cheio. E eu falei, cara, eu vou mudar de áreas aqui na minha vida. Trabalhava na igreja, cuidava do Ministério de Louvor, cuidava dos jovens, estava envolvido diretamente Tudo no isso trabalho. mais a igreja, o ministério e a Separado, faculdade. porque uma coisa que eu sempre entendi é se você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das Sim. suas coisas. Uhum. Então, isso foi sempre algo que minha mãe, meus pais sempre deixaram isso muito claro. Nunca deixe de fazer as coisas que você precisa fazer para Deus, porque no momento que você fizer para Deus, Deus ele vai cuidar das outras coisas que você vai precisar ter na sua vida. Família, Aham. recurso, Sim, enfim, todas as áreas. sim. Então eu sempre tive isso como um foco muito grande. Então, na minha época de juventude, no Ministério de Louvor, eu ia para presídio, levava minha banda inteira para presídio para tocar lá para os presos. Eu ia para as ações sociais da igreja. Tá, mas entrou uma banda aí. Eu tinha uma bandinha. Eu comecei, Entrou uma banda entrou no uma meio da banda. história aí. Eu comecei tocando Tá, baixo, né? tá. Então eu era baixista lá Aham, meu instrumento inicial. tá. E aí a gente tinha uma bandinha, era muito voltado para de rock, né? Na igreja. Hoje não Ah, é? parece, né? Não tem nem Ah, cabelo para isso, não. mas assim, Mas é era, hard rock, era então. meio rockão. Então a gente gostava muito. Então, assim, aí a minha bandinha lá da igreja, a gente tinha era toda voltada ali para as ações da igreja, né? Então, eu trabalhando, falei, cara, eu não dou conta mais de mexer com esse serviço burocrático. Então, eu decidi mudar de áreas. Então, Hum. eu tinha uma noção assim, eu falei, cara, eu quero ser polícia. Eu tô cansado de mexer com papel, agora eu quero. Eu não quero matar pessoas, mas eu quero prender pessoas. Quero ir atrás de Sim. gente que faz coisa errada, né? Porque a polícia, na verdade, meu Deus, tem uma questão ali de inteligência e tal, que, cara, Sim. é fascinante, né? Então, aí Uhum. eu era apaixonado por essa área. Sempre fui Ah, apaixonado, porque eu tinha um tio que era policial federal na época, ah, e assim, as histórias dele me contagiavam muito, né? É muito tá. legal, né? A gente ouvir Ah, essas então você tinha um histórias. tio já. Eu tinha um tio que era Legal. policial, então esse tio acabou, assim, me influenciando, porque as histórias dele Tá. acabaram, assim, me contagiando de uma maneira, assim, muito grande. Então, eu, nesse período, peguei e passei em concurso da polícia, Uhum. isso em 2002, né? Há 23 anos Tá, o atrás. segundo concurso, Foi o então. segundo, foi. Eu fiquei 8 anos no primeiro Tá. e agora esse ano completo 23 anos. Então, Tá. Assim, ó, o Heron ele fica com algumas perguntas ah, ali que eu já imagino, né? Você passou em dois concursos, mas você se matava ali de estudar ou tipo você tem uma o facilidade? que que aconteceu? O Ah, concurso, para mim, e aí isso vale como uma dica para você que está ouvindo aqui no podcast. isso. Concurso público é método. É lógico que você tem que ter o esforço, né, Tá, né, combinado com um método. Não tá, existe essa coisa da pessoa dizer assim, eu tive sorte, passei no concurso. Não existe. A sorte é a combinação da oportunidade com conhecimento. Então você tem que ter essas duas coisas alinhadas, né? tá. Então é a oportunidade, mas o conhecimento tem que estar junto. Então eu apliquei 4 meses da minha vida Ah, estudando de verdade, porque eu tive um intervalo de 8 anos sem estudar para concurso. Estava estudando para faculdade, né? uhum. Estava fazendo, Sim, concluindo a teologia e depois a administração sim. de empresa. Então, quando eu terminei o meu curso, literalmente eu casei, eu terminei a Tá, faculdade, aí casei. Voltei de lua de mel e entrei num cursinho. Aí, durante esse período de 4 meses do cursinho, tá. aí minha vida ficou, assim, bem limitada em termos de Aham. tempo. Porque eu estudava uma média, porque eu trabalhava, mas eu estudava uma média de 6 a 7 horas por dia durante 4 meses. É, Sagrado. focado total ali, né? Memorizando. Tá. Então, assim, é, a memorização, a técnica de memorização Aham. foi muito importante, porque uma prova de concurso vai exigir de você
que você lembre conceitos que são fundamentais Tá. para você fazer a prova. E se você não memorizar, e hoje a gente tem o advento da tecnologia, Uhum. então todo mundo faz assim, ele pega, compra um curso de 50 videoaulas, Pois é. e aí o cara assiste as videoaulas, aí terminou de assistir a videoaula, faz uma prova, né, para Sim, avaliar o conteúdo. Assim que ele terminar a prova, ele vai se dar muito bem ali para fazer aquele negócio. Mas passou uma semana, se entendi. ela não tiver técnica de memorização, todo aquele conhecimento que ela assistiu Aham. vai para os passos. Porque o ser humano é sinestésico também, é Tá. auditivo, é Aham. visual. Assim a gente lida com pessoas, que é um assunto que a gente vai entrar lá na frente. Tá, mas daí você tem algo para indicar nessa questão de método? Tem um caminho ali para, de repente, quem está nos ouvindo e de repente começa a gostar muito dessa ideia, para a pessoa tomar esse caminho? O que funcionou Tá. comigo e funciona até hoje, toda aula que eu assistia, eu ouvia e reduzia ali a termo, as coisas que eu estava Tá. ouvindo. Quando eu chegava em casa, ao mesmo tempo eu pegava o conteúdo teórico, os livros, e eu grifava nos livros os conceitos mais importantes e transferia esses conceitos para as minhas anotações. Entendi. E essas anotações acabavam sendo um diretivo para mim da Tá. matéria, e eu decorava esses pontos. Entendi. Então, toda vez que eu lembrava um ponto, eu remetia à matéria que eu tinha estudado. Então, eu conseguia memorizar. E eu fui muito bem na prova, porque a Tá. prova, o meu concurso, os dois, né? O primeiro eram 300 vagas, o segundo 890. Então, eu sempre fiquei ali na Mas nível Brasil, né? nível Brasil e eu fiquei ali nas primeiras turmas sempre. Por quê? Porque a memorização, nesse caso específico, foi muito importante. Entendi. Escrever, decorar esses pontos. Então, assim, a metodologia que eu usei foi essa. Então, eu pegava o conteúdo teórico, eu grifava isso, fazia algumas anotações, transferia isso para um caderno, porque quando você escreve, você também está memorizando de uma Tá. forma direta, e depois eu memorizava literalmente. Então eu me tomava essa matéria e quando, Entendi. às vezes meus pais, a própria Juliana, minha esposa, Uhum. né, me tomava essa matéria e eu ia só repassando ali aqueles pontos. Então foi Tá. isso que me ajudou demais assim para poder passar. Pô, muito bom. Foi. Agora é o seguinte, se você de repente quiser mandar uma pergunta depois direta, né, eu vou dar liberdade aqui para você se corresponder com o Pastor Por Léo. favor, Fala qual claro. é o teu Instagram, né? O Meu pessoal já Instagram é saber que não P, te conhece. ó, meu Instagram é PRLeo IBMG, que eu peguei as iniciais da nossa igreja. Então você vai colocar PRLeo IBMG. Aí é o meu Instagram. Então pronto, manda uma mensagem ali para ele que ele vai, na medida do possível, te responder. Aproveito e digo o seguinte, você que não conhecia esse nosso canal de podcast, aproveita para curtir esse nosso conteúdo e também passar a seguir. Então se inscreve no nosso canal, conheça ali também no nosso Instagram, o mesmo nome, né? AdPodcast, que você ali vai ter acesso a todos os nossos episódios e também você pode começar a contribuir conosco, trazendo sugestões para pessoas interessantes estarem aqui conosco. Aproveito também esse momento de propaganda para falar para você conhecer o Heron, vai colocando tudo isso, né, enquanto Ah, eu muito falo, bom, excelente. conhecer o perfil aqui da nossa igreja, Sabote Floripa, para você também poder nos conhecer melhor. Então é o seguinte, vamos tentar pegar não sei se a gente consegue, dois caminhos e eles se Se encontrarem cruzam daqui lá a na pouco. frente. Pegar Legal, essa questão tua ministerial, como foi acontecendo, porque legal. você hoje é pastor. Então, Sim, como isso aconteceu e depois a gente pega paralela essa questão profissional, que hoje, na verdade, é uma coisa só, né? O teu verdade. ministério é um só, né? Então vamos Exatamente. tentar pegar essa questão tua hoje não, agora, nesse momento que foi acontecendo na parte ministerial. Então, o que que aconteceu? Então, Tá, durante esse período de 91 até 2006, eu era da Igreja Batista Filadélfia, do Guará, que era uma tá. igreja muito influente em Brasília. O pastor Sim. Marquinhos é meu amigo, Aham. foi meu pastor durante esse tempo também, junto com o pastor Jair Guerra. E a gente tinha uma conexão muito forte. Mas em 2006, o pastor Ricardo, que é o meu cunhado, a pastora Maíra, é irmã da Juliana, minha esposa, né? Então a gente acaba Tá. tendo Aham. vínculos muito fortes, né? Sim. Então o pastor estava com a igreja lá no Residencial Santos Dumont, que é uma igreja relativamente próxima lá do Guará, mas era uma igreja que também estava crescendo em formação. E eu senti, naquele momento, uma orientação muito forte de Deus para a gente poder somar no trabalho com o pastor Ricardo.
Então eu deixei a porta aberta lá na minha antiga igreja, tanto que Tá. a gente volta lá várias vezes no ano, Isso é né? bênção, né? É, não, meu pastor, o pastor É, Marquinhos, que que inclusive foi legal. o pastor Marquinhos que ganhou o pastor Ricardo para Jesus. Ah, é? O pastor Marquinhos, inclusive, eu quero deixar um abraço aqui para ele. Pastor Marquinhos, pastor Helder, ganharam o pastor Ricardo para Jesus. Olha só, cara. Então, assim, hoje a gente tem uma relação, assim, é Cara, a muito gente acredita forte. tanto nisso, cara, em reino de Deus, É assim, muito em legal. poder essas coisas acontecerem de uma forma ali que o Espírito Santo de Foi. Deus vai dirigindo isso, trazer Exatamente. paz e não trazer uma ruptura, né? Mas poder ter um entendimento que Deus, ele vai fazendo com que a sua igreja cresça, Exatamente. aconteça e Exatamente. para isso ele move, né? Ele move pessoas E e eu digo prova. mais, pastor, assim, essa mudança do local onde a gente congrega, a gente precisa ter uma palavra de Deus, É, né? Hoje eu sou pastor, então às vezes a é. gente se depara com alguma ovelha, fala, ó, pastor, tô saindo. Eu falei, cara, você teve uma palavra de Deus, Deus falou Aham, com você, porque isso é muito sério, aham, porque o local onde você congrega, o local onde sim. você se alimenta, onde você serve, você precisa ter uma orientação de Deus realmente para onde você vai. Então, naquela ocasião, isso foi em 2006, a gente teve uma direção clara de congregar lá com o pastor Ricardo, com a pastora Maíla, e a gente somou. Então ali eu procurei desenvolver todo esse trabalho, não só na área de música, que era a minha Tá. área, mas também nas outras áreas que era o que precisava ser feito, né? Eu não lembro que ano, cara, mas a igreja ali, o pastor Ricardo, ele foi para mim, foi bem, ele foi pioneiro na questão de transmissão, né, de cultos, Sim, porque não existiam muitos cultos. Quando você exato. passava a pesquisar ali, você caía Sim, em uma ministração dele. E eu lembro, há muito tempo atrás, a igreja, eu acho que era uma igreja, nesse momento, bem menor, né? muito, Eu lembro que sim, tinha uma parede, um Jesus escrito sim, atrás ali, aparecia a sim, pessoa ministrando, aparecia aquele Jesus em letra, acho que meio azul, sim, tipo um neon ali sim, atrás, e tinha um pé direito baixo, exatamente. e eu acho que era mais ou menos por aí, né? Foi ali que você sabe que eu ouvi ele a primeira vez, É mesmo, e eu olha achei, só. cara, que nome de Deus, né? O Depois pastor, a gente acabou se encontrando e tal. e você sabe que legal, desde que o pastor Ricardo começou a pregar, Tá, ele gravava as mensagens, é, porque que ele legal. sentia, ele tinha uma palavra de Deus para as Tá, nações, o Ministério de Família. Então, o que que aconteceu? Ele sempre gravava. sim. E essas gravações ele sempre procurava. Quando começou o advento mesmo do Aham, YouTube, sim, enfim, das redes sociais, ele já tinha várias dessas palavras gravadas olha e ele só. publicava, né? É. No advento da pandemia, isso se intensificou de uma Meu Deus, né, forma cara? assim. Porque já tinha o know-how, já tava ali, Exatamente, já era exatamente, desse lugar, né, cara? Não foi nada exatamente. estranho. As igrejas fecharam as portas, Aham, mas acho que foi o tempo onde a gente mais trabalhou. Essa que é. foi a grande verdade, porque a gente tinha culto praticamente todo dia. A gente tinha culto, a gente tinha ministrando louvor com o pastor Léo, a oração das 10 horas com a pastora Maírla, é, exercício físico com não sei quem. Então a Que gente legal, né? foi uma época que a gente É, trabalhou muito. Então, quando eu fui lá para a igreja, eu procurei me tá. envolver com as outras áreas da igreja, que era o quê? Era a célula, né? Eram os grupos pequenos. Então, assim, eu entrei de cabeça nessa área, que era uma área que eu não tinha muita afinidade, porque como eu sempre fui muito, era muito focado na área de música, de louvor, então eu Sim, acabava entrando muito na minha zona de conforto. tá. Mas lá eu fui desafiado a trabalhar com pessoas, que é uma paixão que eu tenho, que eu gosto demais. Agora a gente vai encontrar isso, né? Exatamente. Então, assim, Tá. trabalhar com gente sempre foi algo que me chamou muito. Eu sempre gostei muito. Tem gente que não gosta muito, né? É. Que prefere ficar nos bastidores do É, que mas você sabe lidar. que eu acho que essa geração cada vez mais tá Essa com conexão. mais dificuldade nessa questão Exatamente. social, né? Tem até uma coisa Exatamente. que algumas pessoas estão falando para mim, de repente no final de um culto, alguma coisa assim, pastor, minha bateria social tá bem baixa, eu Pois é. preciso ir embora. Pois é. Eu escuto um negócio, deixa me arrepia. Porque nós Uhum. precisamos, a gente precisa se conectar. E o Sim, segredo de uma igreja que aham, floresce é a conexão que a gente tem com as pessoas. sim, Então isso entrou muito forte no meu coração. legal. Então, nesse período em que eu estava lá, já em 2006, 2007, 2008, eu entrei de cabeça nessa parte celular da igreja. Então, Tá. eu e a Juliana, a gente começou assim a abrir célula, a lidar com pessoas e tratar pessoas e discipular. E a nossa rede na época que a gente tinha essa questão das redes, nossa rede Tá. explodiu. Então a gente se tornou na igreja a maior rede, que era a nossa rede, a rede amarela, né? Tá. Então a gente se tornou a maior rede. Então eu tinha a validação como ministro de louvor, por causa do trabalho já de Sim. muitos anos trabalhando na área de música,
Mas agora eu tinha a validação da igreja como um líder de célula, como um pastor, porque Sim, cuidava das pessoas. Eu era um braço direito do meu cunhado, da minha cunhada, dos meus pastores, sim. no cuidado, no trato, no pastoreamento. Mas é que o chamado nosso, né, é de discípulos, né? É isso Fazer aí, discípulos. E isso é é discipulado, né, isso cara? É aí, você estar presente, é isso é aí. você ser empático, é você participar da vida das pessoas, você tá ali. Então, É a chave. é a chave, né, E aí, cara? em 2009, a gente foi ordenado como pastores da igreja. Então, a gente juntou, eu e a minha esposa, que a gente estava Uhum. nessa pegada, e nós somos ordenados como pastores. Então, desde 2009. 2009, a gente, junto com o pastor Ricardo, nós somos os Tá, pastores executivos, né? Que a gente chama tá, os copastores dos nossos tá. pastores, né? Eles são nossos discipuladores. E agora, com o lançamento do Família de Sucesso na Itália, a gente fica como pastor da igreja local, da sede. Nós cuidamos das igrejas aqui, Tá. né? Enquanto os nossos pastores estão lá, né? O pastor Ricardo é o presidente do ministério e a gente cuida das questões que envolvem a igreja local. Então Entendi. hoje a gente está assim. Muito bom. E daí a questão, vamos pegar a profissional aqui para a gente encontrar e vai ficar um pouquinho nessa parte eu digo assim, eu posso dizer um pouco diferente para nós, né? Nem Aham. todo mundo que vem aqui vai ter essa experiência que o pastor Léo tem, então vamos explorar essa parte. A questão profissional tua paralelo daí, como que foi Foi junto. acontecendo? Então o que que aconteceu? Quando em 2002 eu entrei na carreira policial, Tá. eu fui lotado num estado lá do norte, então eu fui trabalhar na Amazônia, porque geralmente quando a gente entra na carreira, a gente precisa pegar um pouco que a gente chama dessa cancha, né, Tá. policial, né? Então você precisa pegar essa experiência policial, a gente acaba pegando no campo. Então eu sou defensor que toda pessoa que entra ela precisa passar por esse estágio. Por quê? Para você entender como é que funciona a estrutura da polícia como um Tá. todo, né? Como é que você lida com pessoas. Então, eu tive alguns choques, por quê? Eu Ah, sempre fui aquele cara de lidar com gente, e não bem de igreja, né? Então, muito amoroso. Então, eu me vi em algumas situações muito aham. interessantes em que você lidava com uma parte que eu não estava tão acostumado. Eu lembro Sim. de uma vez que eu fui designado para poder buscar um cara no presídio, né? Hum, E esse cara era um cara que tinha falsificado. O julgamento dele era sobre falsificação de moeda. tá. E eu lembro que eu fui buscar esse cara no presídio, e quando eu cheguei lá, era um cara franzino, e com o braço cruzado, e ele olhando para baixo, com uma cara de tristeza, né? E eu tava com alguns colegas, e a gente pegou, colocou esse cara no carro, e a gente foi conversando dentro do carro, e esse cara, poxa, eu sou inocente. Eu fui colocado numa trama, Hum, e eu acabei pagando o pato aqui porque usaram a minha impressora na minha empresa. E ele começou a chorar, e a gente com tá. o coração Aham, de pastoral. pastoral, a gente já queria já abraçar. Falou. Sim. Aí eu já pedi para os meninos parar o carro. Acho que eu tinha um mês que eu estava lá Tá. lotado como policial. Aham. Parei o carro, comprei lanche e aquela coisa toda com muita dó, né? E levei ele para o tribunal. Hum, Quando a gente chegou no tribunal, o juiz pegou, chamou ele para audiência. Então ele na audiência lá, a gente fica junto, lá próximo ao cara que estava depondo. E o juiz ouviu essa mesma história. hum, E o juiz experimentado, antigão, o juiz olhou hum. para a cara desse cara e falou assim: Rapaz, é o seguinte, eu vou te dar 15 minutos com sua advogada para você mudar essa conversa. Porque se você voltar aqui com essa conversinha mole de novo, vou te deixar preso lá um bom tempo. Porque Ah, essa conversa sua não cola comigo. não cola comigo. Eu olhei assim, eu Ah, fiquei naquele negócio, falei, que juiz assim cara, durão, que cara sem coração. E eu o cara fiquei não é de ali, Deus, eu né? falei, não é possível. E aí eu vindo lá, eu comecei a ver o Ah, cara ali conversando com o advogado e tricotando ali com a advogada, papapá. Passou uns 15 minutos, o cara volta para audiência, ah, baixou a cabeça e falou, Excelência, fui eu mesmo. Rapaz, ah, cara. ali eu vi assim, falei, cara, esse cara me enganou. Então Hum, ali começou a cair a ficha. Então, entendi. assim, o trabalho policial é um desafio. Por quê? Porque as pessoas, o delinquente, o criminoso, ele sempre vai procurar esconder a sua real intenção em relação ao crime. Essa que é a grande verdade. É o Uhum, polícia e ladrão, né? sim. Então a gente, naquela situação ali, eu falei, cara, olha só.
Tanto que na volta a gente foi conversando, a conversa dentro do carro foi outra, né? Dentro do carro, porque na vinda É. foi mais amistosa. Na volta já não foi mais assim, né? Mas ele manteve ali que, tipo, que ele fez Ai, mesmo, ele aí ele falou, desculpa, poxa, mas tal. desculpa e não sei o quê. Mas Ah, aí a conversa já foi um pouco mais já, rígida, daí complica, aí né? já mudou, né? Então a Aham, gente foi criando. Aí eu fui criando essa casca, né? tá. Dentro desse trabalho. Então fiquei ali lidando com situações assim de homicídio, coisas que eu não, durante a minha vida, então, nos 25 anos anteriores da minha Tá. vida, eu nunca tinha lidado. Então, isso acabou, de alguma forma, como é que eu posso falar? Ela vai, esse período que eu passei em campo me endureceu um pouco em Tá. relação às questões com as pessoas. Endureceu ou, na verdade, trouxe um discernimento? Porque, assim, a gente sabe que existe Aham. esse outro lado nosso, Sim, quando a gente pega nessa questão pastoral e tudo mais. Cara, você vai estender a mão e tal, e a gente acaba, muitas vezes, tendo uma dificuldade por causa disso, sim, de julgamento. Não no julgamento de você fez isso, mas até da situação. E eu falo isso porque eu lembro de algumas situações, cara, teve uma época, era endemoniado para todo lado, sim. tarará, reunião, igreja, e a gente sabe, né, que nem todo mundo tava endemoniado. E, Aham, cara, isso me irritava, né? E daí eu lembro de uma vez, eu estava no acampamento de jovens, eu não tinha sido ordenado pastor ainda, fazia parte da liderança e tal, o pastor estava ministrando aham, lá na frente e tal, e daí veio alguém e falou, ó, era um acampamento. Fulano de tal, e o cara chegou lá com uma fama que ele era filho de um bruxo, não sei o aham. quê. E o cara, tipo assim, fazendo tipo Uma com isso. cancha de. É. Aí chegaram lá e falaram, ó, precisa falar com o pastor, porque fulano de tal tá lá embaixo no alojamento, ele tá endemoniado. E daí, cara, ele não dava pra interromper o pastor, eu falei, ah, eu vou lá, né? Cara, eu tinha esse negócio, né? Daí eu cheguei, a hora que eu vi, cara, a hora que eu abri a porta, tinha uns 3 líderes lá, cara, de joelho na frente dele orando, né? E ele pegou, a hora que ele me viu, ele deu um urro, Aham. segurou com as duas mãos, cada mão um beliche, e, cara, ele fazendo força e urrando, cara. A hora que eu vi aquilo, cara, era patético, né? Aham. Cara, eu falei assim, ó, fulano, não lembro o nome dele, né? Fulano, larga esse beliche, ou fulano, levanta, vamos lá ouvir a palavra, acabou a palavra, a gente conversa. Enquanto isso, a gente vai pra lá. Não vamos resolver nada aqui. Larga esse beliche e vamos. O cara ficou sem graça, cara, largou o beliche, deu uma Pois é. disfarçada e subiu, É. entendeu? Então, assim, tinha 3 ali de joelho, cara, orando. Então, existe e daí eu vou tentando me encontrar, né, no meio Aham. desse meu caminho também ministerial, mas eu, Legal. eu era do outro lado, eu era aquele cara que, não, isso não é. Aham. Isso não é. Eu era mais durão, Tinha um sabe? pastor que eu conheci, que trabalhava nessa área de É, libertação, tinha uma técnica. é. Toda vez que ele pegava alguém endemoniado, ele pegava assim por trás do cabelo e dava aquele puxãozinho assim, ó. Se o cara gritasse, ele já sabia que eu não estava endemoniado. Falou, ó, tá demônio, tá sentindo dor agora? Da Aí que onde é conversa isso, é né? essa? É, tinha essa técnica aí. Muito bom, né, cara? Mas o que que acontece? Quando eu falo assim, endurecer, porque assim, a gente. E essa é uma cilada que muitos colegas que são crentes e que trabalham na polícia acabam entrando nessa Tá, armadilha de endurecer, de não acreditar mais nas tá, pessoas. E isso tá. é um problema, porque Uhum, quando a gente lida com esse tipo de situação, com essa parte mais podre da tá. sociedade, criminoso, a gente acaba sendo tendencioso a desacreditar das pessoas do Aham, bem, aham. que a gente parte do pressuposto que todo mundo é, É é, é, é culpado e se o culpado cara até tá que o cara prova pra escondendo. gente que é inocente. Aham, Essa é a linha tá. que a gente usa e que a gente muitas vezes a gente adota no trabalho e que se a gente não tem esse cuidado, a gente acaba se embrutecendo, Tá. quando na verdade a gente sabe que as pessoas precisam também ser amadas, as pessoas precisam ser de atenção, que esse é o outro lado. Então, quando eu voltei de lá, dessa região, eu Uhum, precisei ter uma dose cavalar de amor na igreja, tá, e eu acho que por isso que isso foi tão importante, esse, tá. esse trabalho com as células, com os lives, porque isso me ajudou a entender que o ser humano precisa de atenção concentrada, né? Que é o que a gente chama de uma escuta ativa, né? Uhum, Entra dentro dessa linha que eu acabei entrando na polícia anos mais tarde. entendi. Então, eu voltei dessa área lá, que era uma área mais que lidava diretamente com essa criminalidade, e quando eu cheguei em Brasília, eu fui trabalhar para uma área que não era tão ostensiva, né? Porque eu gostava dessa área investigativa e principalmente uma área mais de inteligência, em que a gente trabalhava mais nos bastidores. Ah, daí você
Aí eu Você migrei. pôde fazer uma opção daí para Eu, eu inteligência. pude fazer uma opção na época. Na verdade, eu tive um convite por conta Tá. de uns trabalhos que eu tinha feito em parceria com alguns delegados na época, e eu tive um convite para entrar nessa área. Então, Tá. em toda a polícia, você tem alguns controles de acesso para você entrar. Então, toda a carreira policial, você vai ter uma investigação social que vai dizer se você pode ou não entrar, para a gente tentar minimizar a chance de um indivíduo que tem ligações com crime organizado entrar na força policial. Então você tem alguns controles. E dentro da polícia existem áreas que são mais sensíveis, Entendi. que são investigações mais sensíveis, e também existem controles para entrar que também são mais rigorosos. Gente, Então, ó, a conversa agora vai esquentar. Então é o seguinte, vamos embora. a gente entra nesse momento aqui para falar um pouco dessa inteligência envolvida na polícia. Agora é claro, né? O Léo ele vai falar o que pode, né? Tem muita Exato. coisa ali que não tem como abrir, enfim, tal. Mas algumas coisas são muito interessantes até para a gente entender um pouco aquilo que acontece, enfim. É, Quando a gente fala de inteligência, a gente não é uma área investigativa como um detetive, não, né? Não, quando a gente fala em Tá. inteligência, o que que acontece? É, toda polícia, principalmente a polícia judiciária, que são as Tá. polícias civis e a polícia federal, que são as que são responsáveis por investigar um fato criminoso. Vamos colocar assim, um crime, né? Uhum. Então, diferente, por exemplo, da polícia militar, porque a polícia militar é uma polícia ostensiva. Ela está nas ruas para que o crime não aconteça. Tá. Então, ela está ali, ela está fardada, então é para inibir ali o criminoso de cometer qualquer ato ali contra alguém. Mas quando esse ato é cometido, né? Então, por exemplo, houve um homicídio, né? Então, quando acontece um crime, né, que a gente chama de um fato típico, né, o que está na Uhum. lei, aí a polícia judiciária ela entra como uma polícia imparcial e impessoal para investigar o que que aconteceu e se aconteceu aquele fato criminoso. Tá. Então a polícia entra, a polícia judiciária, a polícia federal, a polícia civil, para identificar o quê? A autoria, a materialidade e a circunstância daquele fato criminoso. Então, o trabalho da polícia, ele subsidia todas as esferas que a gente chama da área penal, de persecução penal. Então, por exemplo, quando a gente fala da ação da polícia, muita gente fala, a polícia trabalha para poder manter o criminoso preso. Não, não é bem assim. A gente trabalha para a defesa, para a acusação, para o juiz, para a execução penal, para todas Tá. essas áreas. Por quê? Porque a gente vai dizer, com base nas técnicas que a gente utiliza, Uhum. como esse crime aconteceu. Então, isso é uma área da polícia. Tá. Mas tem uma outra área, que é a área de inteligência. Que a área de inteligência é uma área onde a gente antecipa o conhecimento. Quando a gente Hum. fala de inteligência, a gente está falando de algo que existe desde que o homem é homem. Então, por exemplo, você vai pegar na história da Bíblia, e para mim é um dos fatos assim mais notórios da atividade de inteligência Tá. na Bíblia, Ah, foi a ação que Moisés fez. Lá quando Deus falou, olha, separa os 12 líderes e manda lá para a terra de Canaã para eles tá. fazerem um Pra espiar levantamento a dessa terra. terra. Por quê? Porque eles vão voltar com a informação de como era o povo, quantos eram, como era a terra. Então, essas informações vão ajudar um gestor a definir qual que vai ser a política de ação contra um Tá. determinado grupo criminoso. Então, vamos trazer para o caso prático. Uhum. Então, a inteligência, por exemplo, ela vai trabalhar em cima de um grupo criminoso que atua nos presídios, que é Tá. muito famoso no Brasil. Então, a inteligência vai determinar quem são os líderes, quais são as rotas que esses caras utilizam, como que esses caras se comunicam. Então, é um trabalho onde a gente pega esse conhecimento e a gente antecipa. E a gente pega os recursos que a gente tem para poder colocar esses recursos em campo para poder minimizar a chance desse crime acontecer. Mas se Entendi. acontecer, aí entra o outro braço, que é a Tá. investigação para dizer como que esse crime aconteceu. Então, Entendi. e eu migrei para essa área de investigativo, porque é uma área que me chama muito, que eu gosto demais. Tá, e no Brasil, a tecnologia embarcada nisso, porque a gente, quando você começa a Aham. falar, a gente vai imaginar algumas séries que a gente está assistindo por Ah, com aí, certeza. que fala ali de uma realidade americana, Sim. né? A realidade nossa brasileira o recurso, cara, a questão ali de imagem, Aham. drone, sei lá, como que é uma tecnologia Eu, eu, legal. eu, eu arrisco dizer que hoje, assim,
a nossa polícia especificamente, ela está bem avançada nesses Ah, quesitos. é? Porque a gente conta com muitas parcerias, não só aqui no Tá. país, como fora do país. Então, assim, hoje eu digo, e eu falo porque eu compro e eu defendo a instituição, é assim, a gente tem meios de trabalhar e de atuar que dão para a gente a segurança de que realmente, assim, os relatórios, aquilo que a gente tem feito, realmente é baseado em tecnologia, conhecimento. Tem muita gente boa que Ah, está no é? meio, muita gente boa e que é referência no país hoje nessa área. Drone, é, é, inteligência com pessoas, Tá. telemática. Então a gente tem realmente uma referência. E daí a hora que chega no cara a cara ali, né? Aham, Então, eu não sei se você já assistiu, é bem antiga, cara, aham, mas eu gostava muito dessa série. aham. Eu não sei se ela ainda tá hoje ali disponível, mas era uma série americana que era Lie to Me. Você Sim, chegou? sim, sim, Cara, sim. era real aquilo. Eu acho, é assim, Aham, eu daí fui ler um pouquinho na época da série e tal. É claro que eles dão uma exagerada, não sei o quê, claro. mas eu achei tanto fundamento ali, cara, É. na questão de você ouvir o cara e você interpretar alguns sinais, aquela história do corpo que fala e tudo mais. Tem um teórico americano chamado Tá, Paul Ekman. Esse tá. cara, ele é um estudioso, um psicólogo americano, e ele dedicou a vida dele, o doutorado e o pós-doutorado, para microexpressões. Isso, era disso que se Então, tratava ali, que se trata o Light to Me. esse cara, Tá, ele pegou e ele defendia que as expressões universais do ser humano, que envolvem a alegria, a tristeza, o desprezo, o nojo, o medo, a tá, surpresa, todos esses sentimentos, existem microexpressões que são universais. tá. Então ele defendia essa tese, e para provar essa tese dele, ele foi para uma tribo que nunca tinha tido contato com o homem branco, né? Tá. Vamos dizer. Então ele passou um tempo nessa tribo. E ele conseguiu, nos estudos dele, comprovar que essas expressões, essas microexpressões, Uhum. elas são universais. Então, por exemplo, a expressão de surpresa, quando o seu Tá. rosto, né, Aham, os cantos da sua boca caem, aham. os músculos do seu rosto demonstram uma certa concordância, aquilo vai demonstrar desprezo, alegria, o sorriso verdadeiro, quando você. Porque tem um sorriso verdadeiro e um sorriso Aham, falso, né? aham, Sorriso verdadeiro, você cria esses pés de galinha aqui, sim, né? Aqui realmente os cantos da boca mexem com esse músculo aqui, o zigomático, que a gente chama, né? aham, Então isso aqui se mexe todo. Você mexe vários músculos no sorriso verdadeiro. sim. E aí, nesses estudos, a gente aprofunda exatamente para quê? Numa entrevista. Mas faz da mesma forma, porque ali na série eles filmavam e daí depois Sim. assistiam ali numa velocidade bem reduzida, porque o discurso tinha que ser condizente com a expressão, né? Você sabe qual é a grande verdade? Ah, É que a gente não presta atenção muitas vezes nas pessoas. tá, E isso aqui, durante esses anos em que eu procurei me especializar nessa área específica, tá. as pessoas não têm, pastorzão, o que a gente chama de uma escuta ativa. Ah, Qual que é o grande problema quando a gente vai lidar com as pessoas? A gente não presta atenção, a gente está com tanta coisa na cabeça que a gente não foca, a gente não tá. consegue observar esses sinais que são evidentes. Então, por exemplo, se eu estou conversando com uma Tá. pessoa em que eu estou procurando obter uma determinada informação, eu vou trazer elementos na conversa que vão provocar exatamente um nojo, a aversão, o medo, e isso vai ser expresso através de uma Ah, linguagem não verbal. Agora, isso só vai funcionar para um observador atento. É a mesma coisa com gabinete. O mas, cara, um mas, pastor, mas você é treinado, né? Um cara treinado, meu Deus, esse é né? que é o grande lance. Na É, verdade, cara. todo mundo tem um quê de É, leitor de linguagem corporal. aham, A gente sabe. Então, por exemplo, um pastor que está num gabinete, ele faz uma pergunta. Vou contar um tá, caso aqui específico tá. nessa época, eu ainda não estava trabalhando especificamente nessa área. Eu tinha um líder de louvor na igreja, e esse líder de louvor era um cara, assim, que ele já tinha uma caminhada na igreja, Hum, e, e eu percebi no dia a dia, nas conversas que eu tinha no discipulado, que alguma coisa não estava bem. Por quê? Porque a gente precisa ouvir ativamente quem que é os nossos interlocutores.
Sabe qual é o grande problema? Às vezes a pessoa está conversando com você e o pé dela está Uhum. virado para outro lugar. Então. O que que isso significa? Isso significa que a pessoa está doida para sair dali. Aham. Esse que é o grande, é uma regra básica quando a gente fala sobre comportamento. E aí na conversa com ele, com esse cara, eu percebi que ele estava incomodado com alguma coisa. Ele não tinha deixado claro para mim, mas os Tá. sinais. Eu falava com ele, a boca dele secava. Ele desviava o olhar quando eu fazia uma pergunta mais direta em Ah. relação à saúde do Oh, casamento. mas daí o cara tá no bico com você, né? Aí o cara, e o pior é que eu não estava na área ainda, eu só trabalhava ali. O cara falou: esse cara tá me investigando, né? Mas aí, o que que aconteceu? E É. aí eu cheguei, chamei ele lá no meu trabalho na Hum. época. Eu tinha um período dessa minha carreira que eu fiquei num plantão. E eu chamei ele no meu plantão Uhum. lá e falei: cara, vem cá que eu preciso conversar com você. E ele sentou lá. Eu falei: cara, tá tudo bem com você? E esse cara olhou assim pra mim e ele falou: tá tudo bem. Só que aquele tá tudo bem assim, tá tudo bem, né? Só que assim, o Aham. rosto Tá. dele, a expressão, eu falava, tá tudo bem mesmo, cara, como é que tá lá você? E ele fazia aquele sorriso amarelo que a gente chama, né? Tá. Que a gente tecnicamente chama sorriso falso. Tá. E eu falei, só que a gente, como pastor, a gente não pode ir além do que a ética pastoral. A gente tem que deixar o gabinete, né? E uma Uhum. conversa de gabinete, a pessoa livre para ela poder expressar realmente ali do fundo do coração o que ela precisa. É lógico que às vezes a gente vai tentar conduzir essa pessoa para que ela possa abrir o coração. E foi o que eu fiz na época. Eu falei, cara, tá tudo bem. Eu sinto que tem alguma coisa que não tá legal. E ele, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, tem certeza, cara? Aí ele, não, tá tudo ótimo. Então tá bom, me dá um abraço aqui. Aí eu Aham. abracei e tal. E ele foi pra casa. Passou 2 horas. Esse cara me ligou. Ele ficou tão incomodado com, Aham. com assim, a minha assertividade, né, Sim. em relação a essas questões, que ele me ligou 2 horas depois. E ele falou, pastor, não tá tudo bem, não. Eu preciso conversar com o senhor e eu vou chamar minha esposa. Tá. E aí, na época, ele chamou a esposa. E aí, o que que aconteceu? Ele estava envolvido Hum. com uma parte de ocultismo, Tá. que não era uma parte que ele estava escondendo da esposa, da liderança da igreja, uma série de questões. Então, ali, ele colocou para fora tudo aquilo. Olha E só. aí a gente foi perguntando, ele falou, não, foi isso mesmo e tal. E outra coisa, eu também não quero mais ficar casado e não sei o quê. Então o cara deu aquela rasgada na Bíblia, né? Tá. E desse chutou o pau da barraca e saiu da igreja. Mas aquilo para mim foi uma lição de que, Sim. assim, a gente precisa ter um foco muito atento às pessoas. E foi essa área que me chamou a atenção durante a minha carreira. Olha que legal, né? Foi. E eu falei, cara, eu preciso estudar isso mais a Porque fundo. isso traz, de uma certa forma, um discernimento, né, cara, das situações e até, é claro, para você poder ajudar, porque é incrível como a gente manifesta, né, Aham. as coisas através do nosso corpo, e tal. A gente até estava conversando antes de a gente começar a gravação aqui Aham. do meu interesse ali por essa área também, por ter estudado a parte de comportamento de consumidor, mas tem uma limitação. Quando a gente entra numa questão como essa de inteligência, Aham. cara, eu lembro assistindo essa série que teve um episódio que o cara ele pegou e mostrou, eu não lembro se aquilo era ciência, mas na Aham. série era, ele mostrou que um movimento que aquela pessoa estava fazendo estava indicando que ela estava já sem paciência. Então, quando ela Aham. estava sem paciência, ela fazia aquilo. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu faço isso. É. Você acredita, cara? E daí eu comecei a me policiar. Falei, não, eu não Vou, posso vou tentar controlar. transmitir, porque isso daí é conhecido, então, pela Aham. ciência, que quando você faz isso, tipo, para você a conversa já deu, então, né, já passou meu horário aqui. Cara, a hora que eu vi aquilo, não acreditava, eu falei, cara, Tem muito livro, tem muito, impressionante. tem muito autor que fala sobre essas questões da linguagem não verbal, né? Tá, Inclusive, eu até indico, depois eu vou passar para ti, para o tá, pessoal que tá ouvindo a gente, eu vou deixar aqui alguns livros que eu acho muito isso, interessante, muito bom, que são literaturas muito bom. interessantes para você poder estudar, que são Tá, literaturas abertas, não são literaturas fechadas, estão nas livrarias. E tem um cara que eu gosto muito, que é um ex-agente do FBI, chamado Jack Schaefer. É um tá, cara sensacional. E ele escreveu vários livros, né? tá, Inclusive tem um muito legal que chama Manual, como é que é o nome? O Manual Detecção de Mentiras do FBI. Acho que alguma coisa desse tá. sentido que ele publicou. E ele fala sobre essas questões. Qual é o grande pecado da pessoa que vai entrar nessa área? A gente é tendencioso
a ler os gestos das pessoas de forma isolada. Então, por exemplo, a gente aprende ali no livro que se a pessoa colocar a mão na boca, Tá. ela está mentindo, porque a mão na boca é um ato involuntário de quando a gente está no nosso subconsciente quando a gente é criança, né? Então, quando a gente é criança, quando a gente era pego fazendo alguma Ah, coisa errada, a gente automaticamente a aham, gente levava a mão na boca, aham. porque era algo que assim, puxa, fui pego, Sim. né? Então a gente cria esse, e isso é um dos sinais, né? Quando a gente Tá. coloca a mão na boca, a pessoa está contando alguma coisa e ela atende, esse é um dos sinais que Tá. pode ter alguma mentira ou alguma coisa que não Aham. está tão correta. Só que a gente não pode interpretar isso como um sinal assim, colocou a mão Não na é boca, o cara isolado, tá. né? Vai ter uma composição, né? Exatamente, às vezes o cara tá nervoso, ou o cara colocou a mão na boca Aham. porque ele tem a mania de coçar a barba, entendeu? O É. tempo inteiro. Então, Tá. assim, a gente precisa observar o comportamento como um todo. Tá. Então, uma das regras básicas de uma leitura não verbal é que a pessoa precisa observar, a gente chama de um baseline, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, no caso não estou, mas, por exemplo, se eu Aham. tivesse aqui para ter uma conversa e de influência Uhum. acerca do seu comportamento, eu com certeza eu ia analisar como você reage no seu dia a dia. Tá. Então, por exemplo, eu ia te observar como que você reage quando você está conversando com as pessoas, porque tem gente que é mais expansivo, É tem para gente que você cruza conseguir entender aquilo que faz parte de uma isso, normalidade. porque o que destoar desse comportamento Sim. quando colocado alguns assuntos mais sensíveis, Tá. eu vou saber que, opa, tem alguma coisa aqui Tá. que assim mexeu Deixa e eu ele estudar isso saiu daí que e tá ele sai diferente. Tá. exatamente. Então, por exemplo, quando eu no gabinete pastoral, né? Eu vou ficar Tá, indo lá e cá, vamos, tá? vamos. Então, por exemplo, eu quando no gabinete pastoral eu vou ouvir alguém, né? Tá. Algum discípulo, alguma pessoa, eu já conheço, eu sei como essa pessoa reage Aham. no dia a dia. Então, eu vou trazer assuntos que às vezes são mais espinhosos, Mas o povo tem medo de você, não tem não? mas assim a gente relaxa. O cara já chega Já chorando, né? chega, Fala, já cara, chega, velho, eu já vou fiz entregar e logo, isso é tal. uma vantagem. Mas assim, eu procuro determinar esse baseline, né, essa linha Tá. base da forma como a pessoa reage, para que no gabinete, como um observador atento, e aqui vai uma dica para você que é líder de life, você que é pastor, procura observar atentamente como a sua ovelha, como as pessoas que fazem parte da sua célula reagem no dia a dia, como é o padrão de comportamento. Porque qualquer coisa que Tá. distorcer disso, quando você colocar um assunto mais espinhoso, ou quando você ser mais incisivo para corrigir um comportamento, que às vezes a pessoa vai demonstrar desconforto, vai demonstrar desprezo quando você dá uma correção Tá. e a pessoa faz um gesto no rosto ou com o corpo dela que vai demonstrar que ela está fechada a esse tipo de, Aham. de correção ou de dica que a gente, como pastor, está dando. Sim. Então, é importante estudar sobre esse assunto, porque isso vai dar para a gente uma vantagem. Não uma vantagem competitiva, porque a gente não Sim. está na competição, mas a gente vai ter uma vantagem para a gente poder escolher a melhor forma de abordar assuntos Sim. para poder dar uma melhorada, levar aquela pessoa a uma evolução, um crescimento, uma ressignificação de um Sim. determinado assunto que para ela é um grande desafio. Pô, que legal. O nível de assertividade é altíssimo, né? Exatamente, exatamente. Agora, deixa eu te perguntar, quando você fala dessa inteligência do Brasil, da polícia e tal, existe uma integração com as de fora, quando a gente fala de CIA, FBI, Interpol, o que você pode falar disso, né? Então, tem sim, tem sim. Durante esse Tá, tempo assim da carreira, eu tive assim muitas oportunidades, tá, né, de me aperfeiçoar, né, nessa temática, né? Eu tá, comecei a estudar sobre esse assunto de uma forma efetiva em 2008, numa viagem que eu fiz para Israel. tá. Então, não foi uma viagem de turismo, foi uma viagem a serviço. 2008, 2008 eu 2008. tava lá, a gente foi pra lá em 2008. Então, 2008 eu fiz uma viagem, eu fiquei 14 dias num treinamento intensivo com a força de inteligência Tá. lá do estado. Poxa, Então, é o lugar, né, cara? A então inteligência é trabalhando, ali, né? trabalhando só Tá, nessa área. Então, isso ali acabou ativando isso em mim. Então, assim, quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero. tá. Então eu entrei de cabeça nessa área. Então depois disso a gente fez muitas conexões com países como Estados Unidos, com a própria Inglaterra, com
com várias agências dentro dos Estados Unidos, logicamente. Tá, A gente fez várias parcerias, por exemplo, com a Alemanha, com a própria Itália, com tá. a França. Então eu tive a oportunidade, eu agradeço muito a Deus, porque nesse período da minha vida, principalmente de 2008 para cá, eu já fui assim vários países, não só fazendo curso, mas também dando curso. Então tive assim uma oportunidade muito grande. Então assim eu consegui é, é, acumular um bom conhecimento nessa temática para poder multiplicar esse conhecimento dentro da própria instituição, né? Então hoje, Tá. graças a Deus, assim, a gente dentro da nossa área, na academia de polícia, na própria, nos próprios cursos técnicos que a gente dá muita matéria, a gente treina muita gente nessa Tá. temática e é bem legal. Meu Deus, cara. E assim, eu anotei aqui uma palavra que você me falou, que é elicitação. Então, É dentro disso que a gente está falando? porque o que que acontece? Nem sempre quando você vai conversar com um colaborador da polícia, Tá, essa pessoa quer falar. Ela, às vezes, ela não quer falar mesmo. tá. Então, a gente precisa estabelecer algumas técnicas para você tirar essa, essa, a coisa que, essa Informação. informação, Tá, né? Vou dar uma dica simples aqui, que tá, isso está na literatura comum, qualquer tá. pessoa vai Presta ler. atenção, hein, Ó, gente? você quer ver uma coisa que Ah, nós temos uma tendência natural de complementar os outros. tá. Então, por exemplo, eu tô aqui com o pastor Divaldo e eu quero saber o ano que ele nasceu, né? Então, Uhum, porque essa vai ser a informação chave para mim numa pesquisa que eu vou fazer tá. futuramente. Então, na minha conversa com ele, eu falo, pastor Divaldo, o senhor é um cara muito novo, o senhor não parece ter nascido em 1978. Uhum, O que que o ser humano naturalmente vai falar? Mas eu não sou de 78, eu sou de 74. uhum, Porque a gente tende a corrigir os outros. Então, tá. essa é uma das técnicas que a gente tem de licitação. Estou falando de uma forma simples, mas é Entendi. uma forma que a gente tem para a pessoa poder corrigir a gente. Você solta uma informação errada para que ela possa chegar e te corrigir. Não, não é bem assim. Então, por exemplo, ó, para quem casou Tá, em 2002, o senhor está muito bem. Aí, não, não casei em 2002, casei em 2010. tá, Por quê? Porque a gente vai juntando os pedaços dessas informações para você poder puxar isso. Aí eu levo isso para o lado pastoral. tá. Nem sempre a pessoa chega no gabinete, o que ela quer falar, não fala. Ela vai falar de outras coisas. Então, por exemplo, ela senta no gabinete porque ela quer falar que ela está tendo um problema na área íntima do casamento. Uhum, Mas ela chega lá e fala: Não, pastor, é porque eu estou tendo um problema com o irmão. A gente teve uma discussão na célula, mas ela não quer falar daquilo, ela quer falar tá. sobre a área aqui. Uhum, Então a gente precisa puxar a língua da pessoa. E a gente faz isso através de uma escutativa e a gente pensa com essas técnicas formas dessa pessoa poder ir soltando isso de uma forma. ela quer falar daquilo, mas ela tá esperando uma oportunidade Ou às também, vezes ela né? não quer Ou falar. não quer falar. Ou a gente Tá, precisa tirar. Então, por exemplo, entendi. eu preciso confirmar, vamos colocar aqui uma Tá, situação que é comum. tá. Preciso confirmar se o Heron mora ali lá no bairro, lá, fala um bairro chique aí lá Não, de O Heron é da Florianópolis. Beira-Mar, cara. Pronto, lá na beira-mar, o Da cara mora lá Beira-Mar. sei lá, na beira-mar lá de Florianópolis, aqueles prédios chiques, né? Aham, Então ele é isso treinou o aí. zelador dele lá e falou, ó, Tá. se alguém chegar aqui, não fala que eu moro aqui. Entendeu? Então, eu, como meu trabalho, muitas vezes eu vou chegar pro zelador e o cara tá treinado a não falar. E eu vou puxar a língua do cara para falar. Ele me entregar que o cara mora lá. Entendi. Então são situações assim que a gente chama de licitação. Então a gente tem um curso específico que a gente faz lá na nossa firma, Mas está só para disponível para o treinar. civil também? Tipo... Então, aí eu indico alguns Ah, livros assim bem tá, interessantes que a pessoa numa literatura comum ela pode tá, estudar sobre esse assunto, porque esse é um assunto, é lógico que a gente pega esse conhecimento e a gente aplica na área policial, tá. mas é um material que é vasto em relação Entendi. à questão de Da hora que qualquer a gente chegar pessoa. na parte de livro ali, você já traz também essas Sim, referências, você quer ver porque um negócio legal assim eu acho muito interessante é, esses livros, cara. ó, vou te falar, por exemplo, uma das coisas que na área de vendas, que você vê Tá. dessa área de vendas, Aham, que é muito comum, a pessoa ela faz uma discordância frontal em relação à proposta que você faz. tá. E isso acontece, às vezes, quando a gente vai lidar com algum colaborador, alguma pessoa que quer ajudar a polícia e tal, e essa pessoa, ela já nega de pronto ali uma proposta que você fez. A tendência que a gente faz é de já criar um abismo. E falou, opa, a pessoa não quer, então muita gente já chega, já encerra o assunto, fala, não quer, não quer, acabou, eu vou embora. Mas para um cara que sabe lidar com pessoas,
Ele vai Aham. conseguir inverter essa situação. Eu lembro de um ator que era da minha época, que é da sua época também, que a gente é Aham. novo, mas a gente lembra de uns É, caras mais mas. antigos, né? Sim, a gente tem A gente conhecimento, tem um né? conhecimento de um cara chamado Steven Seagal, né? Sim. Você lembra do Steven Seagal? Opa, eu lembro dele novo, né? Então, eu também. Ele continua com a mesma capa, né? Fazendo filme, Exatamente. mas O ele Steven era outro Seagal, shape. os filmes dele eram fantásticos, porque assim, o cara vinha, dava um murro nele, ele pegava assim, o cara com aquele murro que Aham. ele dava, torcia a mão do cara, o cara dava 3 piruetas e caía lá do outro E ele lado. quase não se mexia, né? Ele fazia assim, continuava olhando pra câmera, né? Porque ele Ah, usava no Aikido, que é a ah, técnica que ele é mestre, que é de Israel, né? exatamente, o Aikido é uma técnica, na verdade, Não, oriental, Israel é a Krav outra Maga. Krav Maga, sim. O Aikido, ele usa a força do seu oponente a seu favor. Então, o que que o Steven Seagal fazia com muita habilidade? Até hoje ele faz Tá. isso, né? O cara vinha com muita energia para poder bater nele, ele pegava essa energia, essa força do oponente e ele usava contra ele. Então a gente tem um mecanismo dentro dessas técnicas quando você lida com pessoas que a gente chama de Aikido da opinião, Ah, né? Quando a entendi. pessoa vem com uma discordância muito forte com você, Tá. e aí é uma técnica para você que está ouvindo, ó. Aham. Quando a pessoa vem com uma negativa muito forte de uma proposta que você vai fazer, você tenta observar dentro dessa negativa o que que você pode concordar. A gente chama também de concordância de objeções, né? Porque Tá. você usa a força da concordância e fala, cara, você tem razão em discordar em relação a essa temática, porque realmente é um assunto um pouco espinhoso quando lidado dessa forma. Mas você não entende, e aí você conduz aquela força de oposição para o Aham. lugar onde você quer. Então, às vezes a gente é muito tendencioso a cortar logo ali a relação e já falar, não, não quero. Vou contar uma história aqui. Eu lembro uma vez eu estava numa Ah, célula e eu fui abordar um rapaz. A gente tem muito isso, né, na igreja, tá. né? Então chegou o visitante. Como é que normalmente o pessoal faz, né? Chega um visitante ali e fala: Ó, meu irmão, pô, seja bem-vindo, é um prazer receber Aham. você. Fica à vontade e eu vou lá para minha turma do dominó, porque a Pois é. gente, a gente gosta de Do estar com conforto, quem se né? parece com a gente, né? Aham. E aqui vai outra coisa, ó. Sim. De quem que a gente gosta mais? Da gente mesmo. É. E em segundo lugar, de quem que a gente gosta mais? Dos iguais, De né? quem se parece com Ah, você. Então a gente gosta mais da gente mesmo e de quem se parece com a gente. sim. Sabendo disso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso me parecer com você. Porque senão você não vai gostar de mim. Sim. Então, eu guardei esse ensinamento que eu aprendi lá fora com Tá. muita intensidade. Entendi. Então, o que que acontece? Eu preciso me parecer com a pessoa, com o meu interlocutor. Se essa pessoa não sente em mim que a gente gosta mais da gente mesmo, e a gente gosta mais de quem se parece com a gente, todo o meu esforço numa conversa vai ser para que eu desenvolva no meu interlocutor, pô, esse cara é legal. Por quê? Porque ele vai ver que eu me pareço com ele em algumas situações. Então eu sentei com esse cara na célula e era um cara extremamente arredio. Tá. Um cara na dele, um cara fechado, pastorzão assim. E aí eu sentei com ele e comecei a puxar um assunto. Porque eu falei, cara, é uma questão para mim de honra, né? Eu falo, cara, chegou um visitante, eu tenho que colocar esse cara aqui Tá. enturmado com a turma, né? Cheguei com ele, eu falei, e aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Ele tá tudo ótimo. E ele, pum, Bom, né? já me Tipo deu a assim, primeira. acabou a conversa, Já né? acabou a conversa. Ele tá tudo ótimo. Eu falei, pô, tua esposa tá gostando aí da festa e tal. Eu vejo que ela já veio aqui algumas vezes. Ela me chamou e é a primeira vez que eu tô vindo hoje aqui, porque você sabe que essas coisas de igreja não é muito a minha cara, não é muito a minha praia. Aí eu Não falei, gosto nem ah, muito de conversar, pra falar a verdade. já cortou de cara, né? Aí eu falei, cara, eu vou ganhar esse cara. Ah, E eu peguei e comecei. Falei, rapaz, é o seguinte, cara, tu viu ontem, cara, a luta lá do UFC? Porque eu vi que o cara era meio forte, né? tá. Aí eu falei, pô, cara, tu viu a luta ontem do UFC, cara, o John Jones? E comecei a entrar nessa linha. Aí o cara já de cara ele chegou e falou assim: eu não gosto de UFC. Hum, E pegou e pum, só falou isso. tá. Eu não gosto de UFC. Numa numa situação normal, eu dou uma desculpa ali É, e falo desiste, nada, né, cara? Fala, tchau. cara Cara chato, chato, tchau, né? cara. Aí eu falei, não, vou insistir mais um pouco, né? Aí peguei ali conversando, falei, pô, tu não gosta de UFC, cara, mas futebol, cara, meu irmão. Cara, futebol é uma coisa universal, quase todo homem gosta de futebol, Aham. né? Tu é corintiano, eu sou flamenguista, né? Torcida amiga, de uma Pois, certa forma, né? aham. Aí eu peguei e puxei o assunto do futebol. Aí o cara, meu irmão, não assisto jogo de futebol, não gosto. Assim, pegou Tava e pum. difícil achar uma Aí eu fui pra identificação com o cara, né? política,
eu fui para esporte em geral, nada. E o cara ali, ó, tipo assim, cara, me Hum, deixa quieto. Tipo assim, me sim. deixa na minha caixa, no meu casulo, que Uhum. eu tô muito bem aqui. E eu falei, cara, eu não vou desistir. Eu falei, Deus, me ajuda aqui agora para encontrar. Só que você tava no limite Eu ali tava no do limite, cara querendo dar não um te achar soco na um boca chato, dele. né? Daí o É. cara se fechar ainda mais, Eu né? falei, meu irmão, cara chato. É. Aí eu falei assim, eu falei, cara, aí eu falei, rapaz, eu tô vendo que você é um cara forte. Você está tomando alguma coisa? Assim, eu já fui nessa área. Eu falei, vou apelar logo aqui. Eu vou Apelar pra bomba, apelar né, pra cara? bomba. Aí o cara chegou e falou, não, eu sou halterofilista. Eu falei, rapaz, cara, sempre gostei desse assunto. Cara, o que que você tá fazendo, cara? Porque eu tô vendo, cara, teus braços torneados, Que cara. você Tu é um toma, cara? cara forte. Aí ele falou, não, cara, é porque eu malho tantas vezes. Aí o cara começou. Achou um. Porque eu achei a zona de conforto desse cara. Tá, Então, quando eu achei a zona de conforto, ele se sentiu confortável tá, de compartilhar sua visão de mundo comigo. tá. Então, quando a gente lida com informante, com colaborador, quando a gente lida com pessoas, a gente precisa entrar no mundo deles. Entendi. E isso vale na minha atividade profissional, e isso vale para o dia a dia nosso. Então, por exemplo, eu vou sentar com alguém, eu vou sentar com alguém para ouvir, geralmente eu não coloco uma mesa, porque a mesa, no nosso subconsciente, ela acaba se tornando um obstáculo, e isso é uma proteção, a pessoa Tá. acaba se protegendo. Eu geralmente tiro a mesa e fico de frente. Por quê? Porque eu vou tentar espelhar o comportamento dessa pessoa. Então, por Entendi. exemplo, se ela cruza a perna, eu vou cruzar a perna de uma forma. Não, não, é porque assim, Você não leva, faz um espelho, é, né? porque O senão o cara cara não. coloca a mão É, na senão. cabeça, você É. coloca aqui, O você vai cara fala, imitando. cara, Cara, sai esse cara é daqui, doido. cara. Mas, de uma forma Tá, sutil, eu vou me tornando parecido com o outro. tá. Por quê? Porque essa é uma regra universal. Todo ser humano, ele gosta dele mesmo, em primeiro lugar. A pessoa gosta. Ah, mas não, todo ser humano gosta de si mesmo e gosta de quem se parece. Por isso que a gente tem nos grupos sociais a galera do dominó, você tem a galera dos piadistas, os caras que gostam de ficar contando piada, você tem a galera, os intelectuais, você tem os introvertidos, você tem os extrovertidos. Então, você precisa estudar o mundo dessa pessoa. Mas nem todo mundo tem esse zelo. Tá. E é isso que às vezes me incomoda. E é um dos grandes desafios que eu tenho tentado fazer na igreja. Falo, olha, o seu foco com as pessoas tem que ser um foco diretivo. Você tem que ser um excelente observador, uma escuta ativa. As pessoas sabem quando você não está ouvindo. Elas sentem quando você está contando algo para elas e a pessoa ela está no mundo dela, divagando. Aham. Se a pessoa perceber isso, você perdeu a chance de você influenciar. Cara, mas daí é uma comunicação super intencional, né? E você falando isso, cara, eu lembro muito de Jesus, cara. Uhum. Porque ele era totalmente intencional na comunicação dele para outra pessoa. Olha a loucura, cara. O Filho de Deus, um homem ali, mas o homem perfeito, cara, que podia, na verdade, ter um semblante, ter algo assim que seria muito difícil alguém imperfeito, pecador, se aproximar, e ele fazia com que a pessoa se abrisse totalmente para ele, entendendo que ele poderia ser um igual, uma pessoa ali vulnerável também, a ponto de poder, pô, se interessar pelo meu problema ou pela minha fraqueza. Cara, que Eu loucura, né? costumo dizer que Jesus foi o maior influenciador de pessoas, em termos assim, o maior leitor de pessoas. Você vê isso Incrível na isso, né, Bíblia. cara? Os fariseus chegavam ali para Jesus, e Jesus, é lógico, né, na sua deidade, ele conhecia os pensamentos, mas Jesus era um grande observador. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala, mestre, o que que eu preciso? Porque a pergunta dele era uma pergunta genuína. O que que eu Sim. preciso fazer para ser salvo? E Jesus pegou e falou: ó, siga os mandamentos. E aí ele falou: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E aí Jesus fala: ó, faz isso, isso, isso. Aí ele, pô, eu tenho feito isso aqui. Aí Jesus chega, porque sabia que ele era um cara que validava muito a questão da riqueza, Sim. e fala: cara, então faz o seguinte: pega tudo que você tem, vende os seus bens, dá para os pobres, e depois você vem e me segue. O semblante daquele rapaz, a Bíblia não detalha isso, Sim. mas Jesus era um observador atento. O Uhum. semblante dele caiu porque ele era um cara que era apaixonado pelas riquezas. Então,
o nosso alvo é Cristo. Sim. E Cristo era um cara que focava nas pessoas. Então, mas ó, você que na verdade está entendendo, né, aquilo que está sendo repartido com você, esse ouro todo, porque existe algo que a gente precisa entender que faz parte de um chamado nosso, né? Como eu já falei, né, que nós somos chamados ali para fazer discípulos. De repente você fica ouvindo tudo isso e pode até pensar, tá, mas eu não vou ser eu, né? Eu tenho a minha expressão, eu tenho o meu jeito, eu vou precisar de repente ser esse camaleão social. Entenda que existe uma manobra assim, intencional que a gente precisa, por um chamado e um propósito nosso, passar muitas vezes por cima de nós, Com das certeza. nossas características, daquilo que seria confortável, agradável. Ah, eu gosto disso, eu falo com isso, falo com esse, estou somente naquele lugar. E Perfeito. sim, a gente precisa se esforçar, isso entrega, né? Porque qual é o contrário da intencionalidade? É É a verdade. casualidade. É, Então, se você entra numa conversa sem você estar preparado, sem você ter estudado o teu sim. interlocutor, você entra naquele negócio. Se colar, colou. Se der, deu. E se não der, não deu. Aham, Mas não. A gente precisa ter a intencionalidade quando a gente fala com pessoas. sim. Eu gosto de uma frase de John Maxwell, até anotei ela aqui, ó. Tá. John Maxwell fala uma frase muito interessante, que ele fala assim: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com elas. É isso aí, cara. Então, John Maxwell ele fala sobre isso. Então, quando você vai para uma conversa dessa, Uhum, você precisa conhecer, você precisa entrar. É o que a gente chama de empatia, né? sim, A empatia é você calçar. Essa é uma das regras fundamentais para quem trabalha com gente. A sim. pessoa precisa ser empática. A pessoa precisa entrar no mundo da pessoa. Essa disposição de você entrar no mundo do outro é o que traz as pessoas para algo que para mim é essencial na nossa vida como pastor e para mim na minha área, que é uma área que lido com pessoas, Uhum, né? Que é o que a gente chama de conexão. A pessoa ela só se conecta com você se ela sente que você entrou no mundo dela. Se ela não fizer isso, não tem como. aham, E aí a gente usa dentro disso aí várias técnicas, né? tá. Todo mundo, por exemplo, vou colocar uma Aham, aqui, por exemplo, que a gente usa muito, né? Todo ser humano tem uma necessidade de reconhecimento. sim, Todo ser humano. sim. Então, a gente que é intencional, né, Uhum, como o senhor falou, uhum, a intencionalidade, eu preciso encontrar algo naquela pessoa para que eu possa elogiar. tá. Então, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém, como é que eu faço com que essa pessoa goste de mim, ou que essa pessoa ela sinta uma afeição por mim, que é aquele negócio, que ela vai gostar de Sim, quem se parece com ela? sim, A lisonja. Não uma lisonja falsa, tá. né? Porque as pessoas também sabem quando você é um cara Não ali que tá adianta ali, ó, tá você achar que conversando você ali. pode manipular isso. Não, né? A coisa a pessoa vai entender que existe um interesse teu ali, que é Exatamente. genuíno, que você está tentando essa conexão, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso, nessa observação, encontrar aspectos que eu possa elogiar. Por quê? Porque todo mundo gosta de reconhecimento. Sim. Todo mundo gosta. Então, se eu chego para você, pastor, eu percebi que o senhor é um cara vaidoso e isso é uma coisa boa. Porque as pessoas hoje não cuidam do corpo, Uhum. as pessoas hoje estão aí, tem um monte de gente que está gordinha, que não faz exercício, que não faz nada. E eu vejo que você tem essa Fazia. preocupação. Quando eu escuto uma coisa dessa, eu Aham, falo, pô, o cara percebeu aham. aqui, então ele me elogiou. Então a Sim, pessoa ela se torna mais vulnerável quando você consegue entrar nesse caminho. Então sim, ela baixa um pouco aquela muralha. Porque todo mundo, quando você vai conversar com alguém desconhecido, a pessoa automaticamente ela ergue uma muralha. E sim. dependendo da conversa, ela vai quebrando esse muro ou esse muro vai aumentando, né? Então, se eu consigo, na minha conversa inicial, quebrar Sim. esse muro, eu tenho uma vantagem Cara, competitiva. isso funciona, né? Você sabe que eu lembrei de uma situação, cara. A gente tinha uma pastora, que era uma pastora que não era ligado diretamente com a gente, mas a gente respeitava bastante. Uma senhora já muito, muito doce, né? Querida, mas muito experimentada no ministério e Aham, assim, muito sábia, né? Aquele conhecimento que talvez não aham, foi o teórico, mas aham. ali o Espírito Santo trouxe, e cara, a chave ela sabia qual era, né? Para de repente
cara, se aproximar da pessoa, do coração da pessoa, para a pessoa poder se abrir Aham. para ela. Eu lembro de uma vez, cara, a gente morava numa chácara, teve uma fase da nossa vida, a gente morou numa chácara e tal, e a casa que a gente morava era uma casa muito simples. Aham. Era uma casa de chácara, né? E, cara, não tinha nada na casa assim para a ser elogiada. Aham. E eu lembro que ela entrou na nossa casa e eu já conhecia ela, né? Eu sabia Aham. que ela fazia isso. Fazia parte de algo que era uma Olha que graça que estava legal. sobre a vida dela, cara. Olha que Ela legal. chegava, ela te elogiava. Ela chegava, elogiava, ela chegava. Ela achava uma coisa Algo. boa, entendeu? Se ela entrasse aqui, ela falava, cara, mas que lindo isso aqui. Cara, isso é bom, né? É bênção, é uma palavra de bênção. E eu lembro, cara, que ela estava para receber ela. Ela não precisava de uma aproximação Aham. comigo, ela já tinha, mas eu sabia que ela ia tentar, porque aquilo estava natural nela, né? A Aham. hora que ela entrou em casa, cara, foi muito engraçado que eu fiquei só esperando. Ela entrou, ela olhou, e era uma casa que a gente ela estava sendo reformada para a gente Aham. ficar ali, e, cara, ela não, aparecia as telhas do telhado, Aham. as paredes, cara, tava com aquele reboco ali, Aham. que não tinha massa fina. Cara, eu lembro que ela abriu a porta, ela entrou, ela assim com aquele sorriso, né? Ela olhou pra cima, olhou pra parede, olhou, de repente ela viu o piso, cara. Porque o piso ele tinha sido colocado já, né? Olha Ela só. lembro certinho, ela falou: Edivaldo, que piso lindo! Olha aí que legal. Cara, eu comecei a dar risada e eu falei: eu sabia que a senhora ia achar uma coisa bonita E aqui. eu vou te falar Cara, que isso. agradável, né? Porque isso quebra. Que Isso aproxima, e né? aproxima. Ah, Isso quebra uma barreira. Então, quando a gente sabe que todo mundo tem uma necessidade de reconhecimento, sim. a gente atrai a pessoa para o nosso campo de influência. Segunda coisa que a pessoa, todo mundo tem essa vulnerabilidade. Tá. Todo mundo gosta de mostrar conhecimento. Hum, Então, por exemplo, você vai chegar aqui tá. para mim, eu vou te contar aqui, ó, Edvaldo, eu tive Aham, agora lá na Itália, cara. Pô, foi tá. tão legal, cara. Eu falei, pô, Léo, que maravilha, cara. Sim, Mas você tem que conhecer Paris, cara. sim, Porque Paris é maravilhoso. Por quê? Porque é uma necessidade do ser humano de entendi. mostrar conhecimento. A maioria das pessoas faz o Sim. quê? Pô, que cara chato, quer tirar onda, quer É, o contar cara quer se vantagem. exibir, o cara tá querendo se mostrar e Como é tal. que eu faço para poder trazer a pessoa? Ah, Me conta mais. entendi. Me fala mais, cara, sobre isso. Como é que foi, cara, a tua experiência? Me conta sobre quais são os lugares mais bacanas que durante esse tempo que você estava lá, que você curtiu, que você me indica, porque eu quero ir lá. Se você está falando que é legal, cara, eu vou lá porque eu quero, Cara, eu quero isso é curtir. necessidade, né? Porque todo mundo tem essa Cara, necessidade. sabe que às vezes a gente fala algo depois, e acontece comigo, Aham, né? Eu falo algo, cara, por que que eu falei aquilo, né? aham. Mas é Sai às vezes, né? porque é uma Fala, necessidade que a cara, será gente que ele tem. tava querendo me aparecer, né? Porque às Não vezes dá é. um negócio assim, tipo, de repente você fala Aham. assim, não sei o quê. Eu falo, cara, e você sabe tal coisa? Eu falo, tá, mas por que eu falei aquilo, né? Mas É é porque meio é automático, natural. né? Agora, um cara que tá ligado, Tá, ele vai aproveitar isso entendi. e ele vai falar: opa, me Porque ele conta tá atrás mais. de conexão, né? Porque a conexão é a chave. Se a gente conseguir conectar na igreja e no nosso trabalho com as pessoas, você ganhou. Você tem uma vantagem que muita gente não tem. Então, quando você consegue essa conexão de alma, quando você consegue. Isso é influência, né? Porque a Sim. influência é você. A liderança, ela é essa influência. É você levar essas pessoas para esse lugar. E você consegue conectar, cara, você tá lá na frente. A gente lá na igreja tem uma regra, né? Por Tá. exemplo, quando a gente identifica um comportamento que não foi legal, a gente tem, eu não sei se você já ouviu essa expressão, que a Ah, gente chama de feedback burger. Já ouviu falar? não. Então, por exemplo, eu Ah, vou dar uma. Por exemplo, o Heron, vou pegar o Heron de gancho aqui, né? O Heron pisou na bola comigo. Eu falei, ó, hum, Heron, eu quero que você arrume as cadeiras aqui da igreja desse jeito. E ah, o Heron não arrumou. E tá. eu preciso corrigir, né? Aham, E eu vou chegar pro Heron e falar, Heron, vem cá, senta aqui comigo aqui. Cara, deixa eu falar com você. ah, Rapaz, eu não conheço um cara mais excelente aqui nessa igreja do que você. Você é um cara que é perfeccionista, cara. Você é um cara que, se eu falar um negócio aqui, cara, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer, porque você é bom naquilo que ah, você faz. Eu comecei não com a marretada na cabeça. Eu comecei com um elogio. É um hambúrguer, né? Então é o tá, pão, é o tá. elogio. Aí eu entro. E, cara, você sendo tão excelente, eu quero te dar uma dica. Aconteceu um negócio Tá. aqui.
que não foi legal. Você lembra que eu pedi pra você arrumar as cadeiras, cara? Pô, isso não Ah, combina com você. Você é um cara tão excelente, um cara tão ah. bom naquilo Eu que você conheci faz. com a técnica mais menos mais, que Pronto, é é a é a mesma. sanduíche, né? Tá, Exatamente. É o mais menos mais, é o feedback burger. Por quê? tá, Você começa com elogio, você dá o feedback que a pessoa tá. precisa e termina motivando também. Porque Sim, quando a gente faz isso, cara, você não perde, você sim. corrige aquilo que precisa ser corrigido, mas você mantém essa pessoa próxima. Você não perde Tá. a empatia, a conexão com o Então, outro. mas o interessante disso é que a gente não está falando de manipulação, a gente está Não, falando de a gente valorizar o exato, todo, né? exato, é a Porque de repente a conexão. pessoa que não arrumou aquilo, isso não faz dela uma pessoa que precisa, na verdade, cara, ser massacrada, né? Não, Ela, na verdade, tem muitas coisas que ela está fazendo, então vamos trazer isso para, de repente, não ficar essa sensação aham, que na verdade a pessoa não fez e por isso, aham. entendeu? Acabou. Não, existe algo, ó, e tal, mas e como você falou, isso nem combina, né, com algo que é uma revelação que você está tendo até a respeito da igreja, do reino, do serviço. Exatamente. Que legal. Eu tive um trabalho uma vez, aí vou citar um caso aqui, porque esse caso já encerrou, e foi um Ah, caso que a gente, que foi particularmente desafiador. Eu trabalhei tá. muitos anos com a parte de enfrentamento ao extremismo no país, né? Muita gente Opa, acha que não tem, mas o Brasil, tá. de uma certa forma, foi foco de ações radicais, né? Ah, é? Por exemplo, em 2016, a gente teve uma grande operação Tá. que foi difundida nos jornais, chamada Operação Hashtag. Não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi falar, o nome é familiar, mas eu Porque a ascensão não do Estado lembro da. Islâmico lá na Síria, no Iraque, Tá, houve uma série de atentados no mundo, né? Você teve lá na França, no jornal satírico lá, o Charlie Hebdo, tá. que os terroristas do Estado Islâmico mataram lá os caras do jornal porque Sim. fizeram uma charge com Maomé, e uma série de outros atentados que aconteceu na Europa naquele tempo. Uhum. E aqui no Brasil eles recrutaram vários jovens que estavam se programando para fazer uns atentados nas Olimpíadas, nos Jogos aqui. E a gente vinha acompanhando Ah, esse pessoal. é? É porque assim, isso foi de Terrorismo mesmo. terrorismo vinculados Tá. com o Estado Islâmico na época. E isso essa operação foi uma operação grande, porque a gente prendeu, acho que se eu não me engano, foi de 12 a 13 pessoas na época. Ah, é? A É, CIA tava junto nisso. toda, na verdade foi uma operação conjunta com algumas Tá. agências, mas ela foi conduzida pela Polícia Federal. Ah, é? Então a gente tinha colaboradores que estavam acompanhando essa galera dentro das áreas onde eles atuavam. Porque, por exemplo, você tem comunidades que são muito fechadas, Tá. muito fechadas. Então, para você entrar lá dentro, um cara como eu, que sou brasileiro, quando eu entrar lá, o cara fala, opa, esse cara não é nosso. Quem é esse cara? Então, a ferramenta mais comum para a gente poder conseguir alcançar alguém é puxando alguém lá de dentro. E isso é um Uhum. grande desafio, você convencer um cara que é de lá a colaborar conosco. Tá. E eu lembro que esse foi um dos O grandes nome disso é desafios. espião? É o colaborador, né? Colaborador. É, Tá. Tá. Um um colaborador. colaborador lá de dentro, né? Que a gente Tá. chama o nome mais comum, né? Entendi. E aí a gente recruta um cara lá de dentro. E aí, rapaz, eu peguei e tive esse como alvo, Lembrando de Homeland. mais ou menos. Tá. E aí o que que aconteceu? E a gente estudou um determinado grupo-alvo no país. A gente pegou numa comunidade que a gente sabia que alguns desses integrantes participavam, e a gente começou a estudar as pessoas que trabalhavam lá dentro. E a gente pegou e escolheu um cara. E nesse cara que a gente escolheu, eu fiz um estudo detalhado da vida desse cara e sabia qual era o time dele, qual era a paixão desse cara. Olha só. E aí a gente fez uma aproximação. E eu lembro quando o meu primeiro contato com esse cara, quando eu fui fazer o primeiro contato, ele tinha uma paixão louca, mesmo sendo um cara de uma cultura muito diferente da nossa, ele era apaixonado por futebol. E eu peguei naquele dia, no primeiro contato que eu ia fazer, porque a gente teve várias outras ações para que Uhum. culminasse naquele encontro pessoal, né? Que foi que ele Tá. foi no encontro. E eu peguei, eu sabia qual era o time daquele cara. E eu fui numa banca, comprei um jornal. E no Uhum. jornal, na capa, tinha o time. O time tinha acabado de ganhar um jogo importante lá no Tá. estado. E aí eu Ah, peguei e abri esse jornal. Eu vi ele se aproximando, ele não me conhecia, a gente tinha marcado o local de encontro. Mas quando ele chegou, cara, eu abri esse jornal aqui, eu tô aqui, né? E ele chegou e eu olhei de rabo de olho, eu vi que ele sorriu, porque ele viu que era o time dele ali tá. na capa.
Aí ele chegou, cumprimentou e falou, fulano e tal. Eu falei, opa, tudo bem e tal. Ele, pô, tu tá vendo a história do time? Eu falei, você também é? Já peguei, já colei na hora. Eu falei, você também Aham. é? Aí ele falou, não acredito. Já criou naquela hora Na hora ali você achou uma pum, entrada. eu achei uma entrada. Ah, Daquela conexão, esse cara trabalhou com a gente 12 anos. olha só, cara. 12 anos. Ele foi desligado recentemente. 12 anos que esse cara trabalhou conosco. Fruto de uma conexão que foi bem construída. Olha só. Então, conexões bem construídas, seja no ambiente policial, seja no ambiente de igreja, elas são duradouras, porque você alcança o coração das pessoas. Sim. E se a gente, como igreja, a gente entender que o coração é a chave, a gente vai crescer e você vai ver a igreja explodir Cara, de uma que forma maravilhoso extraordinária. isso. É. Mas a curiosidade fica nessa história ainda, né, irmão? O cara, Os o cara, detalhes, né? o cara, ele daí entregou essas pessoas que eram Tudo, os tudo. terroristas, entregou tudo. Ele se tornou o nosso braço lá dentro, sem ninguém Mas nunca qual a sonhar. vantagem para ele? De entender a causa, de De entender o que estava entender e financeiro acontecendo? também, né? Financeiro. É, porque Ah, assim, você tem as motivações, né? ele Uma tinha pessoa que motivação, cara. trabalha assim nessa Uhum. área, tem um livro muito Tá. legal chamado Mossad, Os Carrascos do Quidom. Não sei se vocês já ouviram falar desse Não. livro. Já ouviu falar, Heron? É um livro sensacional. É um livro que conta as 12 ou 13 maiores operações do Mossad pós Setembro Negro, que foi aquele Tá. das Olimpíadas de Munique. Uhum. E teve uma operação, o Mossad tem uma metodologia diferente de atuação. Tá. Porque, por exemplo, os Estados Unidos usam muito a motivação financeira. Então, o colaborador que colabora com a polícia ou com o órgão de inteligência, ele geralmente tem uma vantagem financeira, né? O perigo disso é você ter o mercenarismo, né? Então, por Tá. exemplo, você recebe aqui, eu te dou R$ 500, vem um PCC da vida que te dá 5 mil, Daí acabou, né? entendeu? Se a motivação for essa, Uhum. só essa, o Tá. cara pega e tudo. Mas o Mossad tem um trabalho diferente. Então, por exemplo, teve uma operação do Mossad, tinha um cientista Hum. nuclear iraniano. Eles estavam desenvolvendo um programa de, Tá. de enriquecimento de urânio lá no Irã. E o Mossad estava em cima desse cara. E fizeram todo o desenho da rotina desse cara. Todo. Então eles sabiam que o cara acordava, ele tinha família, tinha 3 filhos, bem casado. Esse cara pegava, todos os dias ele acordava, tomava café, ele pegava a pastinha dele e ia para uma parada de ônibus. E ele pegava o ônibus e ia para essas instalações nucleares lá na região, lá no país, no Irã. Tá. Todo dia a mesma coisa. O que que Israel fez, Mossad? Isso está no livro dele, né? Eles pegaram um agente do Mossad, bem bonita, e eles colocaram essa agente na mesma parada de ônibus que esse cara pegava. Então, todo dia, quando ele chegava na parada, essa moça bonita estava lá na Tá. parada. E antes de chegar o ônibus dele, sempre chegava um cara num conversível, Hum. e ela pegava, entrava, pegava carona com esse cara e ia embora. Tá. E ela fez isso durante vários dias. Vários dias. Um determinado dia, esse cara chegou, ela não estava lá, tudo proposital. Uhum. Esse cara passou de carro, deu aquela pescada na parada Uhum. para ver se achava a menina não estava lá e ele foi embora. E aí a menina chegou. E a menina ficou do lado dele, olhava o relógio e Ah. nada do cara. Aí o cara falou: Olha, a sua carona já passou. Aí ela, puxa vida, hoje ele passou mais cedo do que eu chegava. Poxa, que pena. E começou ali um contrato. Hum. E aí, todo dia que ele chegava na parada, ela pegava, estava lá junto, eles conversavam. E disso aqui evoluiu para uma relação Tá. amorosa, Olha só. porque a gente estava treinado exatamente para puxar o cara. E aí, o que que aconteceu? Ela pegou e levou esse cara a trair, a Hum. esposa dele com ela. Olha. Só que tudo filmado. E Hum. aí, um belo dia, esse cara tá lá no escritório dele, chegou um envelope com várias fotos. Compareça ao café tal hora, Ah. porque senão essas fotos vão ser encaminhadas para sua esposa e para seus filhos. Aí o cara pô no café. E aí tava lá a gente Ah. e mais um outro controlador e falou: Ó, a partir de hoje você vai colaborar com a gente, porque senão isso aqui vai para Série lá. total, né, cara?
chantagem. Então, assim, é um outro universo, né, de É, atuação. Esse livro é muito legal, esse livro está nas livrarias, assim, as histórias tá. são, você lê ele em 4 dias, ele é um livro Ah, grosso, cara, mas, assim, muito cara, bom. muito legal, e conta essa forma de atuação, E então, assim, cara, essa questão hoje, quando a gente fala das tecnologias, a gente tá aham, falando da guerras, enfim, tá rolando essa muita aham, inteligência quando você muita, fala de governos, né? Pô, a gente pega, é claro, hoje essa questão do Trump, né? Não aham, daria nem tempo a gente entrar nisso, aham, mas tudo que tá acontecendo tá tudo muito nervoso, né, cara? Tem muita coisa ali aham. então a inteligência está funcionando. Tudo, porque assim, o que que acontece? O Brasil é signatário de vários acordos internacionais. Tá, E dentro desses acordos existem também acordos de inteligência e cooperação internacional. entendi. E a grande chave da inteligência é o conhecimento. Então, é assim, é você antecipar. Tá, Se você tiver uma informação antecipada sobre uma atuação, por exemplo, de um determinado governo num determinado país, a gente tem a vantagem competitiva para bloquear esse tipo de ação. E isso entendi. envolve vários aspectos econômicos, aspectos políticos. Então, são várias áreas de influência Meu Deus, que cara. a inteligência ela vai atuar para identificar onde estão esse tipo de atuação e meios para a gente poder bloquear esse tipo de acesso. Então, a inteligência ela entra nisso daí. Cara, então é muito maior hoje É, do que era na Guerra Fria, por exemplo. E tem é. uma série, não sei se é Americans que chama. Americans, The Americans. Cara, aquilo lá era Sensacional. sensacional, né? Era a Sensacional, Rússia ali, sensacional. cara, e Estados Unidos, aquele casal ali que, cara, se prepararam desde de criança, de adolescente, se não me engano, para aquela ação, se casaram, é tudo muito intencional quanto à missão deles lá. Cara, é uma loucura aquela série, Eu né? fui no museu da CIA uma Ah, vez lá nos Estados Unidos e eles contaram uma história lá na Rússia, né, quando eles foram construir a embaixada americana na Rússia. tá. Eles utilizavam uma força de trabalho russa, porque não tinha como mandar todos os cidadãos americanos para construir a embaixada, então construíram a embaixada. Então, assim, durante a história, vários Ah, escutas foram identificados ali dentro da embaixada americana, que lá na Rússia. loucura, cara. E uma certa vez, Ah, houve uma apresentação de crianças de um colégio lá tá. russa para o embaixador americano. E os Estados Unidos têm um símbolo, né? Que é a águia americana, né? Sim, Que é muito famosa, né? sim. E o que que aconteceu? Aquelas crianças do colégio infantil, de ensino Tá. fundamental, fizeram uma placa de madeira, a coisa mais linda, entalhada, essa águia, Tá. entalhada na madeira crua, tipo um mogno, coisa mais linda. Hum, E aí deram aquilo de presente pro embaixador. O embaixador ficou assim, lisonjeado, falou, cara, mas que presente lindo, e colocou aquilo ali no gabinete dele. meu Deus, né, cara? Cara, dentro daquele gabinete, dentro daquela. E aqui ficou anos no gabinete, no museu Tá. lá de Langley, eles contam essa história. E essa placa, esse entalhe ficou Ah, anos. E lá dentro tinha uma escuta, porque toda escuta a gente acha assim, não, o cara pega aqui, coloca um negocinho tá. aqui embaixo da mesa. Meu, você tem que ter alimentação, tem que ter energia Pois para é, você, um né? microfone, Pois é. tem que ter energia. Então, Ah, assim, não sei, a energia não vem. Hoje até que tem tecnologia de solar, enfim. Mas na época não tinha. Mas a Rússia desenvolveu ah, na época um tipo de transmissão tá. que usava um sinal. Como é que era aquele sinal que fazia Morse, código tipo Morse? Morse? Tá, E aquilo Morse. fazia no escritório em frente tinha Tá. uma galera da KGB que pegava os sinais que estavam dentro dessa placa Ah, entalhada de madeira, era uma escuta. que loucura, cara. Cara, e isso ficou anos dentro do gabinete do cara. Então, só para você ter uma ideia, então a Rússia, ela conseguiu ter uma vantagem em Então, cara, cima agora ali. imagina hoje, né? A possibilidade, cara, Teve que é um assim, cara. infinita e a gente, eu digo a gente, não Aham, você, né? Porque você já tem sim. acesso. A gente, meros mortais, né, cara, achando que aquilo que a gente tem conhecimento já é o bastante quanto à tecnologia, possibilidades, cara, a gente não sabe nem a metade Não, do que agora. está disponível, né? Teve uma reportagem que saiu agora no Fantástico, tem mais ou menos uns 2 anos, acho que foi em 2022. Tá. O serviço secreto da Rússia enviou um agente deles para o Brasil.
E esse agente aqui no Brasil, isso é uma reportagem, está no Fantástico, você Hum, pode fazer uma pesquisa. tá. E esse cara criou uma identidade. Foi num cartório desse do interior e pegou uma certidão de nascimento, aprendeu o idioma, fala perfeitamente português, mas ele era vinculado à Olha ex-KGB, a só. antiga KGB. E esse cara se tornou um brasileiro, filho de uma mãe solteira, e se tornou um brasileiro. E estudou na faculdade e tudo. E aí conseguiu o passaporte brasileiro. E esse cara com esse passaporte brasileiro, ele foi para a Haia, na Holanda, voltou, estudou nos Estados Unidos durante quase um ano. Ninguém sabe o que esse cara vai fazer lá. E aí ele voltou. E aí, numa dessas idas que ele foi à Holanda, Hum, o pessoal conseguiu identificar a real vinculação dele por causa de uma cooperação que eles tinham. Eu não sei, a reportagem fala tá. lá, bem bacana, Ah, e conseguiram identificar que ele não era esse brasileiro, que ele, na verdade, era um oficial da Rússia. E ele foi meu Deus. preso. E esse cara foi preso e ele foi enviado para o Brasil. E esse cara foi condenado aqui no Brasil. Ele ficou Hum, preso, eu não sei nem. Eu acho que ele ainda está preso lá em Brasília, no ah, presídio. Era um espião russo. russo, E, cara. e olha como é que o negócio foi tão complexo. Ele Hum, foi treinado no idioma português para poder conseguir um passaporte brasileiro para franquear o acesso dele a diversos países da Europa e Estados Unidos. Então, o cara, mundo da inteligência é um negócio assim absurdo, porque a meu galera Deus, quer cara. o conhecimento, né? Então, assim, é um grande desafio para a gente bloquear esse tipo de acesso, né? Então, essa é uma das áreas que a gente Meu Deus, cara. tem muito papo, né? Isso aqui daria horas. Olha, é o seguinte, fala para nós então, vamos falar de literatura, né? Alguns livros que as pessoas podem agora, né, ir atrás. O Heron vai passando aqui conforme você fala o Tá. título, o autor, aqueles que você lembra que seriam muito relevantes quanto a isso, Eu vou né? falar, eu vou falar secular, tá? Tá, Então, olha, qualquer livro do Jack Schaefer, Jack tá? Schaefer, Jack Schaefer é um cara sensacional. tá? Os livros dele são muito bons. Ele Eu escreve sobre Ele escreve sobre comunicação, comunicação, tá? sobre licitação, sobre influência. É um Tá. cara muito bom. Tem um livro que eu estou lendo de um cara chamado, acho que é Richard Green, se eu não me engano. Um cara que escreveu As 48 Leis do Poder. É um livro muito famoso, um best-seller. Tá. E o livro chama As Leis da Natureza Humana. Esse livro é uma bíblia As sobre leis da as natureza leis da humana. natureza Cara, humana. só o título Robert, ali já vende, né? Robert Greene é o Tá. nome o nome do autor desse livro. É o mesmo dos 48 Leis do Poder. Cara, esse livro eu leio ele devagar. Eu tô lendo ele mais devagar, porque ele é tão interessante. Mas fala desse comportamento do Fala do homem. comportamento humano, vaidade, fala sobre, Cara, que legal. sobre narcisismo, fala como é que a gente identifica um comportamento manipulador, onde a manipulação entra, onde a Qual é influência. a formação dele? Cara, ele é psicólogo. Esse cara é sensacional. Esse cara é Fechou. sensacional, vale muito a pena. Essa é a próxima É leitura. uma Tá. literatura assim, extraordinária. As histórias e o livro é bem interessante, As Leis da Natureza Humana. Eu recomendo. E dentro assim, assim, do ambiente cristão, você tem alguns livros interessantes. Você tem Por que Agimos como Agimos, que é um Tá. clássico, né, que fala sobre os temperamentos, que é bem Tá. interessante. Né? A gente, lógico, hoje aqui não dá tempo da gente falar, Sim. mas a gente tem os temperamentos, né? O colérico, o Aham. sanguíneo, o Sim. fleumático, enfim. E a gente entender um pouco dos temperamentos também nos ajudam nessa comunicação que a gente tem com as Tá. pessoas. Então tem um também muito legal chamado Temperamentos Transformados, que é do mesmo cara que fez aquela série Deixados para Trás. Hum, É, como é que é o nome dele, gente? É do mesmo autor de Deixados para Trás, e ele fez esse você livro. lembra, Heron? Cara, poxa, como é que era o nome dele, cara? Ah, eu não vou lembrar aqui. Depois do Covid, então Tá. tá ruim de lembrar. Mas assim, é do mesmo autor da série Deixados para Trás, Tá. ele escreveu um livro sobre temperamentos. Extraordinário, principalmente para aquele líder, pastor, precisa ler esse livro. É um livro Tá. que fala só sobre comportamento humano.
Então, Muito assim, bom. sensacional, sensacional. Achei que você ia indicar clássico ou pelada, como que é o nome? Clássico ou peladinha? Não, mas Clássico ou peladinha, tem que indicar, esse né? tem que É do indicar, que é do meu chefe, pastor, né? do chefe. E esse aqui para a vida de casal aqui é a leitura obrigatória, livro de Aí, cabeceira. ó, toma nota desse daí também, que esse é bom, de pastor Esse é Ricardo fera, esse é Vasconcelos. fera. Eu tenho ele aqui. É, esse é fera. Tim LaHaye, Tim pronto. Esse é o LaHaye. cara. É, Esse é o cara. Então ele tem um livro falando só tá. sobre temperamentos. Mas assim, fantástico. Vale muito a pena. Vale Pô, muito a muito pena. bom. É. Então é o seguinte, vamos caminhar aqui pro nosso final, né? É claro que a gente tem uma limitação de tempo e pressão lá fora, né, cara? Tem Tá pressão lá grande, fora, né? ixi. Fala pra nós uma pessoa que te inspira na fé, te inspirou, faz parte da tua história, enfim. Ah, eu não poderia deixar de falar do meu pastor. Meu Tá. pastor é um cara sensacional, sensacional. Se eu, é, é, é lógico, né? Eu tive várias figuras assim que foram muito importantes na minha carreira, como o pastor Marquinhos, que foi um Tá. cara que me edificou muito, o pastor Jair Guerra, mas sem dúvida nenhuma, o pastor Ricardo Vasconcelos é assim, é uma referência para mim. Tem sido, foi e tem sido assim um cara que eu recorro sempre em decisões importantes. É meu pastor, é meu discipulador, meu amigo. Então, assim, eu não poderia citar outra pessoa Legal. que não fosse Quanto ele. tempo vocês estão Ah, eu perto? conheço o pastor desde 91. Então, assim, desde 91, mas andando Tá. junto desde 2006. Andando junto mesmo, assim, né? E daí você senta com ele e já Oxe, mapeia, né? Já já sabe o que mapeia que ele tudo, ele tá também já pensando e sabe, ele tal, já, né? ele já tá treinado, já tá. Agora, fala pra nós uma coisa, pelo menos, né, que você pensa diferente da maioria das pessoas. Todo mundo vai por esse lado, eu vou por aquele. Cara, eu não concordo com isso, todo mundo fala. O que vem à tua mente quando eu faço essa pergunta? Olha, eu vou te falar, eu foco naquelas pessoas que são diferentes de mim. Tá, Geralmente. Quando eu chego numa reunião, você sempre vai me ver sentando com uma pessoa diferente e que às vezes é totalmente diferente daquilo tá. que eu penso e daquilo que eu falo. Porque eu tento estabelecer, e para mim é um exercício. Então, assim, geralmente as pessoas elas procuram a zona de conforto, né? Tá. Pessoas que se pareçam com elas e de alguma forma é um lugar mais confortável, você não precisa ali fazer tanto exercício. Eu penso o contrário, porque assim, quando eu Uhum, chego no ambiente, eu geralmente vou procurar uma pessoa que eu não conheço, para eu tá. ouvir a história dela. Então eu vou provocar essa pessoa Legal. para me contar mais da vida dela, para eu poder entender e me aproximar e criar uma conexão. Então eu faço isso Legal. diferente dos outros, né? Porque a gente Sim, geralmente procura uma zona de conforto. Você vai me ver sempre muito bom. buscando alguém diferente que eu não conheço ali para conversar, porque eu gosto de ouvir as histórias. A Você gente sabe, acabei me sabe que tra... eu estudei uma vez sobre um princípio de um Aham, homem de Deus, da palavra, que ele tinha esse comportamento, né? Que é o princípio Barnabé, exatamente. né? Barnabé, ele tinha essa característica que, cara, tem tudo a ver com essa saída da zona de conforto Com e você certeza. se desafiar porque existe algo ali a ser ganho, né? A Com ser certeza. conquistado, a ser feito pensando naquela pessoa Com que a certeza. maioria, então, está deixando ela de lado, né? Com certeza. Porque Muito bom. a gente vai em quem se parece com a gente. Lembra É isso sempre aí. disso, né? Então, assim, se eu quero, então eu vou. Opa, deixa eu me parecer com aquela Sim. pessoa ali, porque eu quero ganhar ela pra mim. Eu quero criar uma conexão. Muito bom. Fala pra nós uma coisa que já aconteceu com você, que pouca gente sabe, talvez ninguém saiba. Deixa eu pensar aqui. É claro, né? Coisas que podem ser faladas, ainda mais quando entra nessa questão de inteligência É, e deixa etc, eu né, pensar cara? aqui. Eu fui baleado. Já teve situações, já tive situações, assim, deixa eu lembrar uma aqui, uma bem bacana, assim, que envolveu, é, por exemplo, ó, muita gente sabe, eu já fui, aconteceu comigo, por exemplo, na África, né? Eu Tá, já tive a oportunidade, que muita gente não sabe, de dar aula, por exemplo, lá no Guiné-Bissau. Já algumas vezes eu criei uma conexão com tá. uma escola lá no Guiné-Bissau para treinar os policiais de lá. Então, assim, eu tive essa oportunidade. Então, é uma coisa que aconteceu que foi bem interessante. Uma coisa Legal. legal que aconteceu Ah, comigo. Uma vez eu estava na Estônia. Eu tá. fui representar o Brasil numa conferência de 75 países. E eu era o único representante do Brasil, né? Olha só. E eu fui numa época que estava frio.
Porque lá fica a 600 quilômetros de São Petersburgo, lá no alto, é fronteira com a Finlândia, né? Rapaz, e eu cheguei, cara, e eu não levei blusa de frio. Eita. Foi. E eu tava lá, cara. E eu tava E é só com. frio, é E é frio, né, frio cara? É pra frio arrebentar. que machuca, né? E eu lembro que um dia eu saí lá, né? A conferência durou 4 dias. E um dia eu saí, eu tava só de terno. Hum, Rapaz, e eu peguei, eu tava nessa rua, mais um vento pra cortar na alma, de tão frio que tava. E eu lembro que eu saí assim, eu falei, meu Deus, mas não é possível, Senhor. Tá muito frio aqui. E eu preciso de uma blusa de frio. Senhor, me dá uma blusa de frio aqui. ah, Arrama, movimenta o negócio aqui, porque eu tava ali, acho que eu tava com dinheiro contado e eu não tava querendo, tava meio canguinho ali na uhum, época, né? Eu falei, Deus, me arranja uma blusa aqui agora. Cara, passou um carro na minha frente é, e o cara literalmente, o cara arremessou uma blusa de frio. olha Parece só, piada. cara. O cara arremessou de dentro do carro assim, passou, ele jogou essa blusa, caiu, acho que a alguns metros assim de mim. Ele jogou a blusa assim, ó. E eu tive naquela hora ali, eu tava no trabalho, hein? Ah, Mas Deus faz essas claro, coisas né, doidas, né? cara? E quando eu olhei assim, Deus falou: tá com frio, meu filho? Então pega a blusa que eu tô te Pega a dando aí. blusa, cara. Mas na mesma hora, Que lindo isso, olha né, que cara? coisa louca. Ah, Aconteceu isso lá. Eu que tava lá legal. na fronteira com a Rússia, num evento que eu tava. Isso aconteceu, ninguém sabe disso, né? Eu cheguei com essa blusa Ah. nova lá em casa, a Juliana acho que nem sabe, nem sonha. Achou que eu gastei lá, né? Que eu Achou comprei. que da onde saiu essa blusa? Tô Pois foi, descobrindo cara, um agora. presente, você acredita? Do Pô, que céu. O legal. cara jogou na. Ele fez assim, ele jogou praticamente na. Eu tinha acabado de falar. Um negócio que eu quase no meu pé. Cara, Deus faz Umas isso, né? coisas de louco, cara. Essas Que coisas só bênção. vive quem é É, missionário. missionário. Gente, é o seguinte, né? Foi muito especial mesmo essa nossa conversa, esse nosso podcast. Pastor Léo, obrigado, Poxa, eu cara, que agradeço. por esse papo, Que essa legal, conversa, essas histórias tão inspiradoras que e também legal, trazer esse conteúdo, né? Super importante para legal. nós, como igreja também, né? Como líderes, como aqueles que têm um entendimento claro, do seu propósito, seu chamado quanto a fazer discípulos. Isso tem tudo a ver com aquilo que Deus, eu creio Amém. que está também chamando a atenção da sua igreja, né, Com para esses certeza, últimos com dias, certeza. um despertar quanto à grande comissão, mais uma vez, Sim, né, a nós entendermos as coisas que são importantes, as coisas que são relevantes e que nós temos que ser intencionais. Você trouxe muitas que ferramentas legal, que vão abençoar muita que gente, legal, que nos legal. abençoou nessa noite. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, falo para você novamente, né? Se inscreve no nosso canal, que nos ajuda quanto à nossa relevância. Se você foi abençoado, achou interessante esse conteúdo, envia, né, para os seus amigos, porque isso também traz para nós uma audiência e faz com que a gente alcance, né, aquilo que Deus Com tem chamado a certeza, gente para com fazer, que certeza. é levar a palavra e também levar essas histórias que são muito edificantes, Amém. né? Queria agradecer ao Heron que está aqui Valeu, Heron. conosco. Sem o Heron aqui nada disso seria possível. Um projeto que Deus colocou no Que legal. coração dele e ele ainda vai aparecer, né? O Heron, para você que ainda não conhece o Heron, talvez ele vai colocar uma foto dele agora, Opa! mas ele é bem parecido que um Brad Pitt com um Sidney É, Magal, mais ou com... menos. Mas já já o Heron vai estar aqui Que legal. para também aparecer, né? E é o seguinte, gente, Pastor Léo, né? Deixa uma mensagem final aqui para todo mundo que está nos acompanhando, algo que Deus tem no teu coração para ser Olha, repartido primeiro eu ainda. quero agradecer, pastor. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom, eu gosto de Que falar bom, sobre esse assunto, é um que assunto que eu sou legal. apaixonado. E para você que está ouvindo a gente, eu quero te dar uma dica. Para mim, a chave hoje é conexão. Se você se empenhar para você se conectar com as pessoas, num ambiente onde tudo leva a gente a viver um mundo solitário, focado aqui só em conexões virtuais. Se você conseguir migrar essas conexões para uma conexão real, eu vou te falar que você vai amplificar a tua rede, os seus contatos, a sua influência, a sua relevância e a sua importância. A conexão é a chave para você crescer. Então, se você quer, se você entende que isso é importante, estuda sobre esse assunto. E isso vale não só para a sua vida profissional,
mas isso vale para a sua vida ministerial, para a sua igreja, para aquilo que você faz na igreja. Se você se conectar, você vai amplificar muitas oportunidades que Deus tem para você. Deus te abençoe. Cara, que legal. Gente, é o seguinte, né? A gente se encontra no próximo episódio. Você está convidado mais uma vez a nos conhecer através das nossas redes sociais. E é isso. Terminamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!